Bom, gente, então a nossa ideia é falar aqui essas 2 horas até 21h15, né, 21h20, sobre uma imersão dentro do Syscontro, né, baseado na versão 8.8.1 e dentro do benchmark nós vamos falar da versão 8.12, né? Então, rapidamente uma apresentação. Eu sou um dos professores da casa, com muita honra. Eu sou formado, a minha formação é ciência da computação. Eu tenho milito nessa área de infraestrutura, fui desenvolvedor lá no começo da minha carreira, né, desenvolvedor de uma linguagem que acho que poucos conhecem hoje, né? Uma linguagem chamada COBOL, Clipper Summer, Assembler, Basic. Aí fui por Fortran. Aí fui para grande porte, mas acabei indo para a área de infraestrutura e migrei para a área de segurança da informação. Então, todo mundo acho que tem um pezinho lá na programação, né? Há 25 anos, 23, desculpa, 24 anos, eu atuo como perito forense e auditor de segurança da informação. Então, a minha área da perícia é uma área que me requer muito entender sobre legislação, sobre alguns controles, porque eu tenho que periciar. Quando tem algum problema, né, o juiz fala, vai lá e vê se aquele controle que deu algum problema, por isso que eles estão brigando aqui na justiça, deu, né, deu no que deu. Então, você tem que ir lá com o viés de perito e meio que auditor para trabalhar nessa área. Também sou advogado, tenho mestrado nessa área do direito penal com a ideia de inteligência artificial, né? Essa foi o trabalho da minha dissertação. Né? Então, é o que eu consigo trabalhar a relação da segurança da informação com o direito. Né? Então, esse sou eu. Para quem quiser me buscar, entrar em um contato, fique à vontade, eu sou bem acessível, né? Respondo na medida do possível todas as dúvidas, né? Então, fique à vontade aí de trabalhar comigo quando você precisar. Bom, qual é a nossa agenda aí, né? Qual é o desafio aí que o Flávio, que a TI nos proporciona nessas 2 noites aqui? Para quem está em São Paulo, noite chuvosa, né? Então nós temos aí um bom motivo para ficar em casa e renovar o nosso aprendizado ou fortalecer, né, o nosso aprendizado. E por que não, né, trazer uma nova visão, uma nova expectativa sobre o que nós estamos falando, que é a ideia de controle baseado no Syscontro, tá? Bom, a gente vai falar um pouquinho a visão geral, entender o que que é o Syscontro, né? Um pouco dessa relação do Syscontro com alguns outros frameworks, em especial o NIST e a 27000. Nós não vamos abordar outros, né? Exemplo de você pensar, por exemplo, do PCI seria um exemplo da gente colocar uma correlação com o COBIT, entre outros, né? Vamos falar dos controles e salvaguardas, né? O que que é controle, o que que é salvaguarda? São a mesma coisa, né? O grupo de controles, né? Os próprios benchmarks, que são muito importantes, e trabalhar amanhã com um mapeamento da própria planilha do Syscontrol e apresentar um estudo de caso da qual estou trabalhando agora, exatamente nesse momento. Então, como nada é por acaso, né, a gente traz aí uma visão relativamente direta. Então, você vai ver na prática, né, o que é uma implementação do Syscontrol. Tudo bem? Então, eu vou ficar, eu prometo que eu fico olhando no chat aqui, tá, gente? Por favor, né? Então, o que que é a ideia do Syscontrol? Toda vez que a gente, eu não sei o quantos conhecem aqui, né? Mas quando a gente fala de uma imersão, a gente tem que colocar pelo menos algumas definições, né? E depois apresentar um conceito prático daquilo. Mas não adianta ir para a prática se você não tem a teoria, né? E também não adianta você ficar só na teoria e não ir para a prática, né? Eles são faces da mesma moeda. Então, pensando de uma forma mais ampla, insisto, aqui é uma aula de 1h45, 2 horas, né? A gente tem que dar uns tiros mais corretos e mais certeiros. Então, pensando na ideia do Syscontrol, né? A tradução seria controles críticos de segurança. Vamos entender que é um conjunto de salvaguardas priorizado. Então, não são todas as infinitas salvaguardas que existem. Então, eu vou priorizar um conjunto de salvaguardas, né? Entenda aqui salvaguarda com algumas aspas como uma medida de proteção. Pensa aí, qualquer medida de proteção que vai defender contra ataque cibernético. Aqueles mais comuns
em sistemas e redes de computadores. Então, essa já é a primeira definição. O que a gente pode entender como um segundo ponto? Que é o mapeamento que é referenciado. Então, o SysControl ele tem um mapeamento referenciado através de uma estrutura legal, regulamentatória e política. Então, existe um consenso entre os membros do SysControl e eles têm bases ou essas estruturas legais de regulamentação e de política. Né? Então, quando eu falo desses controles, né, desse conjunto priorizado, ele é desenvolvido, né, em primeiro ponto, pelo o Center of Internet Security, daí a ideia de CIS, né, Center of Internet Security. A gente talvez não fale muito esse termo, né, ninguém vai falar o acrônimo do que é. Mas qual é a ideia? O CIS ele foi criado como uma organização é, é, que quer defender essas ameaças. Lembra, são as ameaças mais comuns. Então, qual é uma das propostas? Oferecer uma lista de ação de alta prioridade, né, que seja eficaz, por exemplo, como inventário de ativo, gestão de acesso de proteção, gestão baseadas em papéis e personalidades, gestão baseada em perfil, proteção contra qualquer tipo de malware, né? E o objetivo final, sem dúvida, é fortalecer ou aumentar aquilo que nós chamamos de maturidade de segurança da informação. Né? Essa é uma. Quando eu faço perícia ou quando eu vou para auditoria, né, então eu pergunto para a empresa: você tem alguma métrica de alguma escala que você usa para medir a maturidade de segurança da informação que você tem na empresa? Essa é uma pergunta-chave que você tem que ter. Né? Então, e faça essa pergunta para você mesmo: quanto você tem maturidade de segurança da informação pessoal? Né? Essa é uma pergunta interessante, né? O quanto você tem senhas fortes, né? O quanto você pega o seu cartão e raspa lá o CVV e decora o CVV, né? O quanto você, quando faz uma compra, tampa lá a maquininha para ninguém, põe a mãozinha na frente para ninguém copiar o seu cartão. Isso é maturidade de segurança da informação. E você tem que levar isso para o ambiente corporativo. Essa é uma da ideia do CIS, né? É, essa é uma, Micaela, essa é uma pergunta-chave que realmente as empresas não têm. E é aí que nós vamos tentar ajudá-las por isso. É por isso, para isso. É por isso que nós temos esse fortalecimento e baseado nessa relação do Cisconto. Então, só um pouquinho de história, né? Aqui só para a gente se contextualizar. Né? A ideia do Syscontra ele chamava lá em primeiro Consensus Audit Guidelines. Com consenso, por quê? Um grupo de pessoas se reúne e entra num consenso. Fala assim, bom, o que é melhor para prevenir um vírus? Ah, um malware, um antivírus. Ah, beleza. O que seria interessante para prevenir que ninguém entre na minha empresa através de uma rede? Opa, um firewall, e por aí vai. Então, você discute isso, né? E através de um consenso. Isso nasceu lá em meados de 2018, né? A partir de uma iniciativa em conjunta lá de alguns especialistas de segurança ou de cibersegurança dos Estados Unidos. Aqui eu vou colocar segurança da informação e cibersegurança no mesmo patamar, sabendo que não são, tá? Apenas para efeitos didáticos. Então, o que eles buscavam naquela época, né? Um conjunto prático, priorizado e objetivo de controle para que a gente pudesse combater essas ameaças mais frequentes. Então, essa iniciativa, a gente começou com o nome eu estou mexendo no mouse, mas é ali. Ela começou com uma iniciativa chamada CAG, né? Então, esse tipo de consenso, ele foi colaborativo, ele incluiu o Departamento de Defesa americano, o NSA também, o setor privado, o setor acadêmico, né? E só depois de algum tempo, tá tocando o celular agora aqui, né? Ao vivo é problema aqui. E só depois de algum tempo é que ela vira CIS, né? E eles beberam muito de um relatório, eles começaram a trabalhar de um relatório, né, de uma empresa chamada Verizon, dependendo aí da pronúncia que você quer. Então, eles pegaram o seguinte, lá para a época de 2013, 2010, né, 2010, 2011, eu não sei, aqui eu pesquisei a data, mas não tem exatamente essa data, e apresentaram um relatório como esse aqui, ó. Então, você pode baixar, tá? Eu já tinha baixado, eu sempre dou uma lida, baixei aqui a versão atual, porque eu não achei na minha máquina. Então, esse relatório, o Data Breach Investigation Report da Verizon, ou Verizon, né, dependendo da sua pronúncia, eles pegaram e falaram assim: bom, esse relatório, né, ele me mostra as. Vocês estão vendo minha tela, gente?
Desculpa aí. Estão vendo um PowerPoint, o Data Breach só dá um. Opa, beleza. É que eu só vejo o chat aqui, tá, gente? Então, esse relatório da Verizon, ele alimentou, ele fomentou melhor essa ideia do CIS, né? Em apresentar. Aliás, se você é de segurança da informação, você precisa ler esse relatório, né? Porque ele vai te trazer as principais ameaças, dividida aqui por algumas categorias do que acontece, do que está acontecendo, tá? A IBM tem outros relatórios tão bons quanto, mas esse relatório é gratuito, você pode entrar lá e você vai ter tanto um relatório mais detalhado, né? Esse ano teve aqui 117 páginas, quanto um relatório mais sumarizado, é, para alta gerência, né? Então aqui ele já tem 20 páginas. Então, no mínimo, dê uma olhadinha aqui, porque você vai perceber quais são as principais ameaças que existem hoje dentro do mundo da cibersegurança, tá? Então, através desse relatório, né, com esse relatório deu o fomento de se buscar a evolução desses controles. Então, o Syscontrol, ele nasceu nessa ideia, esse esforço em conjunto de transformar essas recomendações complexas em práticas objetivas. Então, eles pegaram, por exemplo, olharam lá aquele relatório da Verizon e falaram: bom, tá bom, eu tenho aqui 200 mil ameaças aqui, tenho 200 mil problemas de segurança. O que que eu posso fazer na prática para mitigar isso? Né? Vamos pensar mitigar com um termo mais correto, né? Então, veja bem, eu te apresento um relatório que só me traz problemas. E aí alguém levanta a mão e fala assim: bom, tá bom, né? É, então tá bom. Então, o que que acaba acontecendo? Como é que a gente faz para resolver isso, né? Então, você me mostrou um problema, nós fizemos uma comunidade através de um certo consenso e levantamos que, dentro desse modelo, lá no início, eles colocaram 20 controles, né? Fala assim, bom, para tentar tratar todos esses problemas lá na época, pensa ali 2010, 2010, 2015, nós temos 20 controles. Hoje você evoluiu para um framework, que é o que está mais atual, que tem 18 controles estruturados, que eu vou mostrar para vocês. A gente não vai passar um por um, né? Não daria tempo, né? Mas a ideia é que esses 18 controles estruturados, eles estão estruturados por nível de maturidade, né? Pense em nível de maturidade mesmo, né? Qualquer coisa que você faz na vida, você não começa no avançado, né? Se você vai aprender um esporte novo, sei lá, se eu fosse aprender a surfar, eu não ia pegar onda de 3 metros, eu ia lá, devagarzinho, aprender a subir na prancha. Eu não sei surfar, tá, gente? Não sei porque me veio isso na cabeça. Mas então, eu vou aumentando a minha segurança a partir do momento que eu vou criando mais confiança. E a gente pode chamar essa confiança aqui de nível de maturidade. Então, é, o Syscontro, basicamente, ele surge como uma resposta prática. Aí eu quero que você guarde essa informação. É uma resposta prática, né, que nasce de um problema global. Lá em 2000, então nós estamos falando de uma coisa que tem aí 25 anos, tudo bem? Então você tinha lá algumas normas, a ISO 27000 entrou depois, né? O NIST, o COBIT, essas organizações, por exemplo, quando a gente fala de ISO, né, europeia, NIST, americana, né? Elas são, a, a- mesmo que você as coloque em prática e você não consiga medir isso, você ainda tem o problema lá do comprometimento que a gente pode chamar de invasão. Então, o que que eles pensaram? Bom, a gente precisa priorizar algo, né? Que seja simples e que seja focado e que realmente reduza o risco. Então, pense em algo simples, algo que tenha foco, algo que seja mais aplicável, ou seja, mais prático e que me permita reduzir o risco quase que imediato. Tudo bem? Então, é daí que nasce, é daí que se embriona a ideia lá do Syscontrol. Tudo bem? Então, quando eu falo que existe muita teoria e pouca aplicação prática, é exatamente isso, né? As normas que existiam na época, eles entendiam que era uma norma extensa, norma muito técnica, norma difícil de implementar, norma com muita teoria, né? Então as empresas falam, tá, eu sei o que fazer, mas não sei por onde começar. Entendeu? Eu sei toda a teoria, mas aí eu não sei por onde começar. Não adianta você me enfiar a goela abaixo a 27001, né? A 27.000 e 27.002. Mas tá, por onde eu começo? Então, o CIS veio como uma dessas alternativas, né? Se eu pudesse dar
uma resposta, uma frase de efeito, eu falaria que é assim, pensa numa ideia do tipo assim, olha, implementa isso, depois aquilo, depois você faz isso, algo muito pino 1 no buraco 1, tá? Pensa algo que seja rápido, e que eu consiga mensurar de uma forma rápida. Daí a ideia do Syscontrol, tá? Tô falando rápido, gente, por favor. Acho que tá no tom, tá ok, né? Então, gente, quando a gente fala dessa questão dos próprios controles, né? Vamos pensar em controles críticos, né? A partir do momento que você vai amadurecendo, você vai crescendo nesses controles. Obrigado, gente, pelo feedback, tá? É, Bom, então nós temos o seguinte: o que é então um framework? Tá? Ele se propõe a ser um framework. Primeiro que ele não é obrigado a ser adotado, tudo bem? Por exemplo, quando eu falo lá do NIST, né, só para dar um contexto um pouco mais histórico, quando o governo americano quer comprar algum produto, algum serviço de alguma empresa, ele faz uma certa avaliação e fala, ó, você tem que seguir algumas normas. Então o NIST, ele ajuda muito nisso, né? Ele fala, ó, você só vai trabalhar comigo se você seguir o que o NIST está falando, né? Mas nem toda empresa quer trabalhar para o governo americano, quer vender para o governo americano, né? Então pensa numa empresa pequena, pequena mesmo, de meia dúzia de pessoas trabalhando, até de uma pessoa trabalhando. Então, ele não precisa seguir e se entupir daquela ideia do NIST. Então, ele vai buscar um guia mais prático, né? Que é uma coisa acionável para fortalecer a segurança desses sistemas que ele tem. Pensa aqui em sistema como um todo, tá, gente? E daí a gente chama de framework. E como ele é desenvolvido por uma comunidade de especialistas, ele se mantém, não tem fins lucrativos, né? Pensa aí numa ideia de ONG, ele vai se renovando, ele tem uma renovação muito grande. E depois eu vou mostrar, hoje ainda, né? Hoje, no máximo amanhã, né? Eu vou mostrar como é que você pode participar de alguns grupos, né? De alguns work branches, né? Eu, por exemplo, participo de um grupo que é uma das áreas que eu atuo, né? Não dá para participar de todos, gente, né? Eu participo de dois grupos, que é do Risk Assessment Método e de resposta a incidentes, né? Como eu trabalho com isso, eu participo desses grupos aqui. E eu vou mostrar para vocês como você vai fazer para participar, se você tem interesse aí de escolher um grupo de trabalho, né? Um GT. Então, uma outra coisa que a gente fala em relação à própria usabilidade, né, do SysControl é que ele tem uma característica, né, que ele é baseado em dados, ou seja, ele prioriza a ação com base em dados de ataques reais e de incidentes. Então, ele pega lá uma estatística e vê, bom, o que está sendo mais atacado? Então, a gente vai priorizar a ação em cima daquilo. Não é que ele vai negligenciar aquilo que é menos atacado, entendeu? Mas se você tem recurso limitado para proteger aquilo que é mais visado, você não vai proteger aquilo que é menos visado. É uma questão óbvia, né? Até muito lógica, tá? Então, o que que nós podemos colocar? Dentre esses 18 controles, né, ele tem uma estrutura que vai totalizar de 153 salvaguardas e nós vamos dividir essas implementações desses controles e salvaguardas, a gente já vai entender o que é isso. Para quem não conhece, segura aí que eu já vou chegar nesse ponto, através do que nós chamamos de IGs, ou do termo em português, grupos de implementação, né? Então, nós temos três grupos de implementação: o IG1, o IG2 e o IG3. Tá? Ele tem que seguir esta ordem, e depois você vai entender lá o porquê. Então, pensa assim: o IG1, lá antigamente, era aquilo que a gente falava de é, básico. Né? Até ele usava um termo que não se usa mais, que era higiene fundamental de segurança. Higiene mesmo. Pensa aquilo que você tem que fazer todo dia como básico para se manter perfumado. Então, você toma banho, escova os dentes, etc. Tá? Então, ele é o básico, ele é o essencial para qualquer tipo de organização. Pode ser uma, sei lá, uma pastelaria. Se você for implementar, você vai começar pelo IG1 e talvez o IG1 te atenda. Tudo bem? Então o IG1 ele tem lá o necessário para você. Então imagina que você não tem uma equipe de TI, você não tem uma pessoa responsável por segurança, né? Imagina o escritório da advocacia que você tem três advogados, tá? Vou falar como aqui é advogado. Então você não tem uma pessoa responsável para segurança da informação. Então aí você aplicaria a ideia do IG1.
Se você vai crescendo, lembra, se você vai crescendo em maturidade, você vai para o IG2, que é um nível avançado e intermediário entre os dois, tá? É um recurso que é usado para a organização que tem um pouco mais de estabilidade. Por exemplo, ela já tem uma área de TI, ela não precisa ser tão grande, mas ela já tem uma área de TI, ela já pode ter uma pessoa dentro de TI que tem a aderência com segurança da informação, né? Ela já está num nível mais estruturado que um nível básico, obviamente, tá? Então, e no terceiro ponto, que é o IG3, que é um nível mais especializado. Então, esse sim é para uma empresa que tem necessidade de segurança rigorosa. Por exemplo, você não pode implementar IG1 num banco, né? Vamos pensar assim, numa Petrobras, né? Você não vai implementar IG1 numa empresa de aviação, num hospital. Ah, deixa ali o IG1, põe só o antivírus, livre lá, que você compra lá pela internet, instala, acabou, nem compra, às vezes tem soluções gratuitas, né? Não cabe isso, tá? Não caberia isso, não seria, né? É como você dar uma aspirina para alguém que está com dor de unha encravada, né? Não vai, o remédio não vai fazer efeito nenhum para aquela pessoa, tá? Então, nessas versões novas, o que que a gente traz como novidade, além do item de governança, que é baseado no NIST, né? Tudo que o NIST faz, o SIS copia. É meio baseado lá. Então, agora entrou um sexto pilar dentro do NIST, né? Que é a ideia de governança, e já foi adotado também pelo SIS. Então, e nessa versão 8.1, além disso, né? Ele traz um foco em ambientes em cloud, nuvem, ambiente híbrido, né? Porque a gente tem que enfatizar, a nuvem está chegando, a gente tem que se adequar, tá? Não adianta mais eu falar de máquina standalone aqui. Tudo bem, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat aqui. Não, por enquanto só boa noite. Então, boa noite aos colegas aí, né? Então, por que que eles são importantes, né? Basicamente é importante porque aqui cabe um destaque, tá? Por que que isso tem importância? Eu vou falar um pouquinho em detalhe, mas primeiro que a implementação é escalável, né? E ela permite, além de ser uma implementação escalável, que é aquela implementação que você vai começando do tamanho pequeno e vai crescendo, ela permite um alinhamento com outros frameworks de segurança como o NIST CFS, né, CSF, né, que todo mundo conhece, e a própria ISO, né? Elas permitem a coexistência, né? Não é que uma anula a outra, uma sobrepõe a outra, não. Ela permite que você consiga trabalhar, transitar nessa interdisciplinaridade entre esses dois pontos aqui, tudo bem? Bom, então, o framework nada mais é do que um guia prático, né? Então, pensa que é um guia, né? Um framework que uma das características que ele tem é de não ser obrigatório. E por não ser obrigatório, a gente usa um ponto de partida do must have, né? No termo em inglês, né? E, aliás, já adianto aqui, tá? Tudo que você vai ver aqui em descrição do CIS é em inglês, tá? Porque a nossa língua é a língua inglesa. Para quem fala TI, TI é língua inglesa, né? Então, o nosso must have. O que é o must have, Capozzi? É o deve ter. Então, pensa como assim como a ISO fala, convém que você faça isso, convém que, né? Entra numa visão mais de convenção, né? Aqui nessa questão, nós temos o must have, que é assim, é para qualquer empresa. Você há de convir comigo que qualquer empresa deve ter, com muitas aspas, né? Pelo menos um antivírus, né? Um antivírus básico. Você entende que qualquer empresa deve ter os patches de segurança, a máquina ser atualizada, né? Você entende isso. Então, além dele ajudar você a reduzir a superfície de ataque, esse must have, né? A característica do SIS é que ele, além dele ser gratuito, ele é referenciado por outras estruturas. E aí é que está interessante. Outras estruturas regulatórias, elas falam assim, tá, você pelo menos usa o syscontrol, tá? Ah, perfeito. Então há essa referência. Então ela tem uma certa notariedade que te permite fazer essa interface, ou essa interdisciplinaridade com outros modelos, tudo bem? Então, quando a gente fala de um framework SIS, né, a gente pode entender assim, como em resumo, pensa que é uma estrutura robusta, ela é feita por uma comunidade, então uma estrutura comunitária que ela protege os sistemas, né?
ela permite que você aplique aqueles controles em ordem, então você pode ficar no IG1, no IG2 ou no IG3, né? Lembra que o IG3 é cumulativo, né? Ela permite criação de benchmarks, que eu vou falar ou hoje ou amanhã, né? Peço só que você aguarde aí, né? E esses benchmarks como ferramenta essencial que você vai usar para a sua organização. Você chega para mim, Capozzi, eu tenho um Linux aqui e eu quero configurar um Samba ou um Apache. Qual é a melhor configuração em relação à segurança para esses dois, para esse sistema aqui? Pensa num Linux com Apache ou num server com IS. Opa, então eu vou lá nesse benchmark e te dou, inclusive, uma imagem pronta, sabe? Toda lacradinha lá, aquilo que muitos conhecem por um processo de hardenização, né? De um robustecimento ou fortalecimento, tá? Então, qual é a comparação, então, dos controles? Must have não está mais para tem que ter? Must deve ter, né? Aí, vamos pensar assim, ô João, pensa numa possibilidade de você dever ter, né? Must be, o dever ser, né? Você deve ter. Imagina que você vai sair na chuva e eu falo, olha, você deve ter um guarda-chuva com você, né? É diferente de eu falar, você tem que ter um guarda-chuva com você. Essas são as diferenças. Porque tem uma coisa, tá, gente? Boa pergunta aqui do colega. É, não é um nível de obrigatoriedade. Eu vou falar daqui a pouco, porque ela não é certificável. Ela não é auditável. Você pode auditar, tudo bem, mas ela não é auditável em relação à certificação como se fosse uma norma de imposição, nem como norma de recomendação, nem como NR, tá? Então, basicamente, a gente tem dentro dessa ideia, pensa como uma boa prática mesmo, né? Mas ele não quer ser uma boa prática impositiva, tudo bem? Por exemplo, aqui, é, eu falo do propósito. Então, se você pensar aqui no syscontrol, tá? Aqui está o primeiro aqui. Ó. Se você pensar aqui no syscontrol, eu tenho o propósito dele nada mais é do que guiar as ações práticas, né? Priorizar, reduzir risco, né? Ele é totalmente operacional, direto e prescritivo. Lembra disso, operacional, direto e prescritivo. Né? Então ele prescreve e é muito direto. Quando eu migro já para o NIST, já um propósito dele é que ele quer fornecer um framework de gestão de risco de segurança cibernética, né? Mas com uma abordagem ainda mais flexível, né, do que a ISO e baseada em funções. Então, para quem dá uma olhadinha lá nas funções lá do NIST. E quando eu migro aqui para a ideia da ISO, né, ela tem uma baixa prescrição técnica, uma baixa flexibilidade. Eu não posso pegar lá a ISO 27000 e falar, não, isso aqui eu não quero implantar. Eu não quero ter política de senha. Não tenho muita essa opção, né? Então a ideia da ISO é que você cria, mantém, audite um sistema de gestão de segurança da informação, né? E que tenha hoje, né, o foco em conformidade e em governança, né? Que são as duas palavrinhas da moda nossa aí dentro da questão da TI. Tá? Então, essas são as duas características que a gente pode colocar em relação às propriedades. Quando a gente fala já em foco e aplicação, né, tanto do Syscontrol quanto do NIST e da ISO, né, é, ela é recomendada, primeiro, a CIS ela é recomendada para a empresa que quer ter uma rápida melhora nas práticas, nas ações práticas de segurança da informação. Tá? Então, pensem em uma coisa, se você pudesse definir a palavra rapidez. Tá? Agora, cuidado, a rapidez não pode ser associada à ineficiência operacional. Né? Na desculpa de ser eficiente, eu faço tudo rápido e você já sabe qual é o resultado. Tá? O segundo ponto, quando eu falo do NIST, por exemplo, é quando eu quero um modelo flexível de maturidade e gestão de risco. Mas quando mais flexível. Então, eu quero um pouquinho de flexibilidade, aí eu vou recorrer para o NIST. E quando eu vou para ISO, para 27000, eu falo aqui 27001, né? Mas pensa na família 27000 em particular, né? É quando eu preciso, por exemplo, de uma certificação, de uma auditoria formal, eu preciso de critérios de conformidade. Então, quando eu vou auditar a ISO 27000, eu chego lá, bom, você tem critério? Tem o controle? Tem. Adere? Não, 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 não. Ou você faz não conformidade e faz uma nota,
né, e a empresa tem que se readequar, ou ela está em conformidade. Não tem meia política de senha. Não existe meio antivírus, né? Não existe isso. Ou você está ou não está em conformidade, tá? É, é, deixa eu ver aqui. O NIST é mais focado em gestão de risco. Correto dizer que o CIS é focado em mitigação. Então, mitigação é você reduzir. Pense em mitigação, reduzir, né? Não anular, né? Quando você anula o risco, você acabou o controle, né? Então, qual o risco de eu ser invadido num celular Android se eu não tenho celular? É zero, né? Não tenho, né? Então, Micaela, exatamente isso, né? Have to have, diferente do must have, showed a past perfect. A tradução literal ajuda a entender o objetivo da norma. Opa, perfeito, Mariana, muito obrigado. Nada como uma professora de inglês aqui, de gramática americana, né? Tem alguns procedimentos de hardware em sistema operacional, alguns produtos que eu atualizo com frequência. O Ellison está falando, né? A lenta fica bem pequenininha aqui. Isso, atualizações frequentes têm deixado os meus servidores sem vulnerabilidades críticas, altas e médias. A ideia é que, por exemplo, um dos controles é você aplicar a política de correção, né? Exatamente isso. Hoje mesmo eu fiz uma diligência numa empresa, não posso falar o nome, né? Mas acredite você se quiser. Eu estava na máquina do TI, né? E sabe aquele desenho do ícone do Windows piscando, dizendo, ó, você tem atualizações, você tem atualizações, você tem atualizações. O cara nunca atualizou a máquina, né? E o cara do TI. Por isso eu faço uma atenção, por favor. Aqui eu faço atenção, eu sei que muitos vão brigar comigo aqui. Eu aceito as broncas aqui. E eu falei isso hoje nessa empresa, tá? É, que é um erro, né? Eu não usei dessa forma, mas aqui eu vou usar um pouco menos formal. É um erro você deixar a responsabilidade de segurança da informação. Esquece agora a SysControl, tá? Sobre a responsabilidade de alguém de TI. Não é porque o cara é de TI que ele é um cara bom de segurança da informação, e vice-versa, né? É que a nossa cultura sobrou para o cara de TI a segurança da informação. E isso não deveria ser uma verdade. Tudo bem? É uma visão minha, por favor. Pode ter gente. Ah, mas eu sou muito bom em TI. Parabéns. Então, você estudou, você foi lá, você aperfeiçoou, fez, né, segurança da informação. Perfeito. Então você é um cara de TI que se preocupou em estudar a segurança da informação. É diferente de cair no seu colo. Entenderam a diferença? Né? Ah, eu tenho noções de segurança da informação. Tá bom. Você contrata um cabeleireiro para cortar seu cabelo com noções de corte de cabelo? Entendeu? Você vai num médico que tem noções do que ele vai fazer, eu tenho uma noção do que é sangue, do que é coração, né? E aí, você entendeu? Então, se você não contrata serviços assim, por que que a empresa tem que contratar um profissional que tem noção de alguma coisa? Então, não é profissional. Porque se você me perguntar noção de qualquer coisa, eu tenho de tudo. Todo mundo tem noção de qualquer coisa, né? Porque a gente é livre para pensar. Agora, você contrata um profissional que tem noção daquilo que você está querendo que ele contrata? Imagina você contratar um engenheiro para construir sua casa, ele tem noção de estrutura. Não, fui 2 vezes na aula lá, eu sei que tem que fazer uns buraquinhos aqui, tal. Você não vai contratar esse cara, tá, gente? Então, isso é uma visão minha, tá bom? Então, obrigado aqui. Agora o pessoal ficou eufórico aqui, né? Imagina, professor, eu tenho que fazer isso sempre que o entendimento fica meio ambíguo. Então, o problema aqui, meus caros, todos vocês, né? É, é a gente ter esse alinhamento lá de cima, porque depois que a bucha estoura, vão chamar você à responsabilidade. E agora eu vou botar o crachá de advogado, né? E você assumiu uma bucha da qual você teria capacidade, você teria a diligência de dizer não, não sou especialista. É o que você chamaria de imperícia. Eu posso fazer uma cirurgia em alguém, gente? Eu posso abrir o peito de alguém? Eu não sou médico. Eu não sou habilitado para isso, eu não sou perito para isso. Então, por que que eu vou administrar um file se eu não sou perito para aquilo? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Ah, mas ali é uma vida humana. Concordo. E se você, a empresa invadir e roubam todos os dados dela e ela vai à falência? Eu vou botar 30 famílias na rua porque eu não tenho mais como recuperar o meio ambiente, tá? É assim que funciona, tá, gente? Então, eu deixo aqui essa observação, tá? Eu falo agora como cara de infraestrutura e como cara de segurança da informação. A gente tem que se valorizar mais nesse ponto. Tá, como comunidade nossa aqui,
Nós temos que ter uma união e falar, não, veja bem, eu sou especialista nisso, né? Se você quiser que eu faça outra coisa, eu não vou assumir a responsabilidade de fazer aquilo. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu best effort, né? Eu vou dar o meu sangue, mas se der errado, não venha me culpar, não venha me penalizar, porque eu te avisei antes, tá? Deixa aqui, hashtag fica a dica aí, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos dar uma sequência aqui, né? Muito bom o debate, né? Então, o que que acontece, gente? No SysControl, né? Eu tenho, como eu falei, 18 controles, né? E ele não tem certificação oficial. Não há certificação. Assim como o NIST também não tem certificação. Ele é usado por uma referência de maturidade. Já a ISO, ele tem certificação. Então, se você olhar aqui alguns números, né? Por exemplo, a ISO, ela tem quase 100 controles, né? Aqui nós estamos falando de 18 controles com 153 salvaguardas e por aí vai, tá? Aqui o NIST tem 6 funções, aqui me faltou atualizar agora aqui, tudo bem? É, então, gente, um mapa comparativo, mapa comparativo dessa estrutura tá aqui. Eu não vou ler, né? O material vai ficar para vocês, né? Então, mas o que que eu queria destacar? Eu queria destacar em relação a esse item aqui chamado prioridade, né? A prioridade do Syscontro é como proteger, é algo mais prático. Tá, você está falando teoria, o que que tem que fazer, aí você levanta a mão e fala, tá bom, como a gente faz isso? Tá, vamos arregaçar a manga e falar como fazemos isso. Tudo bem? O NIST ele já vai mais essa ideia. O que que eu tenho que gerenciar? E aí a ISO fala um pouco mais de o que que eu tenho que gerir e evidenciar. Então a ISO ela é muito mais demorada de ser implantada, né? Por razões óbvias, né? Até porque ela é mais densa, né? Do que o próprio NIST. Desculpa, o próprio SIS, tá ok? Então, opa, passei aqui o slide. Deixa eu ver se eu passei. Passei aqui, ó. Então, eu deixo aqui essa ideia da prioridade, tá? Pense em prioridade. Quando alguém fala, puxa, eu preciso de prioridade, vá buscar o SysControl, tudo bem? Ainda que você tenha zero nível de maturidade em NIST ou em qualquer outro framework ou qualquer outra normativa, busca a ideia de prioridade pelo NIST, tá? O que que é uma comparação em relação ao enfoque de segurança, né? O que é que todo mundo gosta aqui, né? Ele tem, né, por exemplo, lembrando quando a gente fala dos nossos enfoques de segurança, né, dos nossos modelinhos, né? Então, se você lembrar lá do NIST, então eu tenho os 6 etapas, ou 6 funções primordiais, né? Ou 6 funções de segurança. Então, eu tenho governar, eu tenho identificar, eu tenho proteger, eu tenho detectar, eu tenho o recuperar e eu tenho responder. Responder e o recuperar, tá? Então, você pega tanto no NIST, você vai ver que cada um deles tem uma função muito bem determinada. E essas funções, essas 6 funções, foram hoje absorvidas dentro do SysControl, tá? Quando você for pensar a segurança da informação, 2 coisas você tem que lembrar, né? Quais são os pilares da segurança da informação, né? Que comprometendo, né? A segurança é baseada em informação, informação protege o negócio é baseado em dados. Esses dados e informações podem ser explorados por alguma vulnerabilidade, né? Vamos pensar aqui em relação de ameaça, né? Essa vulnerabilidade, se ela for explorada com sucesso, ela pode comprometer lá os pilares da segurança da informação, que são, vamos lembrar lá, disponibilidade, integridade, confidencialidade, muita gente confunde com confiabilidade e autenticidade. Antigamente eram 3, né? A CIA, hoje eram 4. A gente põe lá a dica, né? Do termo em português. Então, pensa que você vai responder de acordo com essa relação de enfoque de segurança. Então, por exemplo, quando você pensa aqui em mapeamento de ativos, no CIS, ele está no nível técnico. O que que é o nível técnico? É você ir lá na mesa ver o número do monitor. É você ir lá na mesa ver qual é o computador, qual é o teclado. É você levantar o mapeamento do ativo. Qual é a TV, seus IoT, qual é o CFTV que você tem. É um nível técnico mesmo. Pense em arregaçar a manga e ir a campo fazer, tá? Quando você vai lá para o CIS, o NIST, ele já vai mais no nível estratégico. E o ISO fala, não, eu sou a rainha, né? Eu vou só criar a relação do controle documental. Tudo bem? Então, o que que você tem que lembrar?
quando você falar de segurança da informação. Aliás, quando eu dou aula de segurança da informação, a minha prova, a primeira prova lá é essa, né? Explique os pilares e fundamente e exemplifique da segurança da informação. E segundo, né, quais são as funções baseadas no NIST, explique cada uma delas. Então, está aqui dado, né, as 6 e os 4 itens que sustentam a segurança da informação, né? Sim, o Syscontrol eu vou mostrar como baixa, tá, Micaela? Na verdade é entrar no site lá, mas eu vou mostrar como baixa o problema é que eu fico logado, ele cai toda hora, né? Ele fica caindo toda hora. Mas sim, ele é bem tranquilo de baixar, tá, gente? Não tem custo e não tem segredo algum, tá? Você vai fazer o login, ele vai mandar o link pelo teu e-mail e você baixa. Então, gente, quando eu falo de um mapeamento direto entre os domínios, né, pensando agora em domínios, quando eu comparo o SIS com o NIST e o SIS com a ISO, tá? Até isso é legal para você levar para um nível estratégico da empresa, né? Fala, olha, o que que a gente vai colocar? Então, quando você compara, por exemplo, o SIS com o NIST, você vai ver aqui aquelas fases ou funções bem definidas. Então, identificar, proteger, né? Recuperar, governar, detectar, tá tudo aqui muito bem determinado. Por exemplo, vocês estão vendo a última aqui, que é a que eu mais conheço, porque é a que eu dou aula disso, né? A que eu uso de trás para frente, né? É a resposta a incidentes. Então, a resposta a incidente tem uma função muito bem determinada no NIST, que é a própria resposta, tá? Então, quando você pensar no modelo do Syscontrol, né, pensa mais uma vez que ele é um modelo técnico, prático e priorizado. Ele mostra como implementar segurança e por onde começar. Isso é interessante, talvez que eu repita. Então, não lembra aqui que eu falei, mas pensa que ele é um modelo prático, técnico e que dá prioridade e que mostra o como implementar e por onde que você inicia. Tudo bem? E repetindo para o NIST, ele já dá uma visão mais estratégica da maturidade que é focada em gestão de risco. Tudo bem? E aí, por fim, a ISO 27001, a gente entende mais que é um padrão internacional para governança e que ela é certificável. Tá? Se a gente pensar que eles são, que eles, que esses, vamos pensar, vamos chamar de frameworks, tá? Eles não competem entre si, eles se complementam. E isso que eu gostaria que você entendesse. Então, Capozzi, me dá uma palavra-chave, uma frase-chave para cada um. Bom, eu gosto de usar assim: CIS, implementação rápida e técnica. Pensou em alguma coisa a nível técnico, barra operacional, você pensou no CIS. NIST, você pensa em gestão e maturidade. E ISO, você pensa em conformidade e governança. Tá? Vou repetir aqui. Se alguém está anotando, pensa assim, no CIS, implementação, rapidez e parte técnica. NIST, maturidade e gestão, ou gestão e maturidade. E ISO, pensa em governança e conformidade. Tá? Aqui eu dei um resumo, basicamente o que você precisaria saber dentro desses 3 pontos. Tá? Então, alguns conceitos fundamentais, né? Pensa numa ideia, né? Que o Syscontrol é um manual técnico com checklist prático. Você vai ver isso na planilha, né? O CIS, o NIST, né? Ele tem um mapa estratégico. Pensa que é um mapa estratégico que me direciona a segurança da informação baseada em grau de maturidade, tá? E a 27001, né? Ele me dá algumas regras oficiais para manter a empresa segura e saudável, tá? Então, é, quando eu faço alguma orientação direta, né? Eu sei que você está lendo aqui, mas eu gosto de usar alguns outros termos. Pensa que o CIS ele é prescritivo. O que que é prescritivo, Capó? Quando você vai no médico, ele não te prescreve um remédio? Tome isso 2 vezes por dia, em jejum, blá, 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 blá. Então, nisto é prescritivo. Faça isso deste modo. Pensa, quando você falar em prescrição, pensa isso, faça isso desse modo. O NIST, ele é direcional. Ele fala assim, gerencia o risco desta forma. Ó, você tem que fazer deste jeito, direciono isso para você, né? E a ISO, ela é normativa. Então, a normativa quer dizer assim, implanta este processo dentro do seu sistema gestor de SI, tá? Cuidado que aqui tem uma diferença em implantar e implementar, tá? Depois você busca aí a relação dessas diferenças aí, tá bom? Então nós estamos falando de implantação.
Tá? Então, o CIS, na verdade, é um controle mais prático, né? Enquanto o NIST é a estratégia, a ISO é a governança. Então, CIS praticidade, NIST estratégia, ISO governança. Eu até devia ter feito um slide assim, né? Assim, né? NIST estratégia, ISO governança e CIS parte técnica, parte prática, tá? Então, o que que nós temos como componentes principais? Agora entramos no CIS, né? Vamos entrar no CIS na veia. Professor, cortou aqui, não conseguindo entender o resumo do Syscontrol, peguei só o NIST e a ISO, né? Deixa eu ver se eu dou um retorno aqui para a Rayane, né? É, agora não sei o que que você não entendeu, mas vamos lá. Vou fazer assim um resumo aqui. Ó, o, o, o CIS, ele é prescritivo. Então, o CIS ele prescreve: faça isso, faça aquilo, faça primeiro isso, depois faça aquilo, faça deste modo. Isso é o CIS. Pense em prescrição aquilo que o teu médico te prescreve, tá? O NIST, ele é direcional, ele direciona, ele é para o nível gerencial. Quem que dirige a empresa? Não é um gerente, né? Não é um supervisor, não é um diretor. Um diretor não dirige a empresa. Então, o diretor não está no nível de direção, de gerência. Então, o NIST, ele é direcional, ele gerencia riscos. Ele fala assim, ó, gerencia o risco A desta forma, gerencia o risco B desta forma. Quando você faz uma BIA, né, um risk assessment, por exemplo, você vai ter lá quais são as medidas em relação à probabilidade, o impacto, qual é o risco, qual é a probabilidade de ocorrência, etc. Então você vai gerenciar dessa forma. Quando a gente vai para a ISO, ela é normativa. A ISO é uma norma, tanto que ela chama de norma, né? E tanto aqui no Brasil ela é pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Da qual eu sou um instrutor dessa ISO, mas para a área de perícia forense, né? Na área da 27.037 a 27.041, 42, 43, é onde eu atuo lá como instrutor da ABNT. Então, a ISO ela é normativa. Ele vai falar assim, implanta esse processo, implanta essa política, adota isso, ele vai fazer dessa forma, entendeu? Tudo bem? Então, se a gente pensar que as três elas não são conflitivas, tá? Você combinando as três vai dar um resultado lá show de bola, fantástico para você, tudo bem? Certo, gente? Então, não sei se eu respondi aqui, né? Então, aí eu falei assim, né? Não sei se eu lembrei aqui, mas se eu falei assim, né? Se eu comentei aqui com o pessoal, né? é, Se você for pensar em relação ao que você está trazendo como controle, né? Pensa que o CIS, né? Ele é uma questão técnica, né? Uma questão mais técnica, né? Propriamente dito, né? O NIST, ele é uma questão mais gerencial e a ISO ela é uma questão mais normativa. Então, pensa uma palavra para definir alguma dessas coisas e você poderia usar o jogo dessas três palavras, tá? Tudo bem? Então, passamos da fase de comparação dessas estruturas, que são muito importantes, né? Mas por que que a gente resolveu trazer a comparação dessas três estruturas? Porque às vezes você fica perdido. Você vai trabalhar com segurança da informação na empresa e você fala, tá, por onde eu começo? Pelo CIS, pelo NIST, pelo ISO, uma quer dizer uma coisa, outra quer dizer outra coisa, né? Então, basicamente, o que que você tem que buscar é o conhecimento do que cada uma fala. Pensa que cada uma é um remédio, né? E você, como um médico, sabe qual é a dor do seu paciente e você sabe qual é a aplicação melhor daquele remédio, tá? Então, agora falando do Syscontrol, né, propriamente, vamos agora só voltar agora, já passamos, vamos agora um foco um pouco melhor aqui no Syscontrol, né, até porque a hora avança e eu ainda estou no 14º slide, né. É, então pensa no Syscontrol como um conjunto priorizado de 18 salvaguardas, tá? Pensa nisso, tá? Que ele tem uma observação grande, né, que quer tratar as ameaças mais comuns e é focado em ação prática, tá? Então, quando eu falo syscontrol, ameaça mais comum, ação prática, tudo bem? Quando eu falo no sysbenchmark, né, o que que é o sysbenchmark, então, Capozzi? É uma guia de melhores configurações de segurança da informação.
Aqui não é configuração operacional, tá? Ele não está preocupado com performance. Ele está preocupado com te apresentar uma guia, né? Um documento estruturado. São mais de. Eu estava reestruturando aqui essa minha aula, então eu cheguei a 140 documentos. Então, tem 140 documentos divididos em mais de 25 famílias. Nós vamos falar um pouquinho amanhã, né? Então, eu consigo entender como eu configuro ou como eu harderizo um Linux, um Windows, um AWS, um Azure, né, etc. Então, isso é o que a gente fala aqui do sysbenchmark, tá? O sysrun, que é o Risk Access Method, que é um método que nós usamos para avaliar o risco de segurança da informação. Cuidado que não é um risk assessment, tá? Cuidado, para quem trabalha com GRC sabe do que eu estou falando, né? É, não é uma avaliação de risco, nem é uma análise de risco, tá? É um método de você avaliar os riscos de segurança da informação. Então, ele tem um rótulo, ele tem um viés que nós estamos falando de InfoSec ou CyberSec, tá? E no final aqui, nós temos o Security Control Assessment Tools. Não vou conseguir mostrar esse item aqui, né? Que é uma ferramenta para avaliar e medir a implementação lá dos nossos controles de segurança. Mas nada que um tutorial depois você não consiga olhar. Então nós vamos falar aqui entre hoje e amanhã, né? Ah, aqui ficou errado aqui, ó, tá vendo? Um. Nós vamos falar desse 2 e 3 aqui. Ainda bem que eu olhei, tá? Bom, por que nós vamos falar desses três? Porque esses três primeiros você já consegue largar com fôlego. E depois, se você tiver uma necessidade de usar a ferramenta, você vai partir para cima da ferramenta. Tudo bem? Certo? É, O professor, no caso de uma empresa que não implementou nenhum dos frameworks, seria mais indicado iniciar com a CIS? Se ela tem zero maturidade, ela tem uma certa urgência, né? Porque ninguém vai falar, não, vou implementar a segurança da informação ano que vem, né? Ano que vem tá logo aí, mas imagina que você. eh, Gente, se você não se preocupar com segurança da informação, e aí aqui nós vamos trazer um conceito, o Juliano, de ideia de privacy by design, né? Você tem que desenhar a privacidade do projeto na sua empresa desde o início da empresa. A empresa não tem nada, então ela já nasceu atrasada. Ela já nasceu com um problema, né? Quem pensa em segurança da informação depois que a empresa está andando, eu vou fazer por favor, eu vou fazer um exemplo aqui, eu quero todo o respeito, né? É como você ter uma relação sexual com alguém desconhecido, promíscuo, só no meio da relação você lembrar de usar preservativo. Puta, no final, esqueci de usar. Você está correndo um baita risco, entendeu? É o que você está me falando, tá? Então, estou a estruturar uma plataforma que usa SysControl e diretiva NIS2. Usa o cálculo de maturidade através dos vários controles, depois faz uma transmissão para o NIS2. Acha que é viável dado que é viável dado o seu conhecimento de desconto? É viável porque, Nuno, é isso? Nuno Conceição, por que que eu entendo que é viável? Porque você não precisa ter a restrição. A única restrição, talvez, que você tenha que ter do syscontrol, né, propriamente falando, é que você não pode fazer um controle lá do IG3 sem antes passar por IG2 e pelo IG1. Basicamente é isso, tá? Então você tem aí uma hierarquia que é uma hierarquia óbvia, né? É como se quisesse pular sem saber andar, nem saber correr e ainda está engatinhando. Então imagina, não dá para eu pegar uma pessoa que está engatinhando e já querer que ela saiba pular. Ela vai criar essa maturidade. Essa é a única ressalva que a gente pode colocar em relação à implantação da ideia do CIS. Tudo bem? Esses 18 controles e essas 53 salvaguardas, eu quero chamar a atenção para você o seguinte: esse é um nome que é dado, né? Porque se você olhar lá na ISO, ele vai chamar de controles, mas vamos chamar aqui de controles e salvaguardas, ou grupos de controles, tá? E aí você tem essas 153 salvaguardas aqui. Então, a questão que você tem dessas características, né? As principais características, quando a gente fala aqui, é que eles focam em prioridades. Então, eles focam nas defesas, né? Mais eficazes contra as ameaças atuais. É isso que você não pode esquecer. Ele não vai se preocupar em defender uma ameaça que existia em 1995, no Windows 95.
por exemplo. Não vai precisar, não vai pegar vírus de boot lá, não, porque hoje o sistema operacional protege bem o boot e tal. Então não é uma ameaça, é uma coisa bem contemporânea e atualizada, tudo bem? O primeiro grupo, ele tem 56 salvaguardas, o segundo grupo ele tem 74 e o terceiro 23. Se você somar tudo, vão dar 153 salvaguardas, tá? Por isso que a gente fala sobre essa relação. E o que que é importante aqui, Capozzi, quando a gente fala de importância? Primeiro, a gente fala de defesa em profundidade, né? O CIS, ele oferece uma abordagem de segurança em camadas, que é isso que eu te comentei agora, Nuno. Então, essa segurança em camadas, ela vai protegendo contra as ameaças mais comuns e você consegue fazer o quê? Escalar. Então, a implementação dela é escalável. Então, você pode começar pelo IG1, né? E à medida que você vai entendendo que a aplicação de controle de segurança é um investimento e não é uma despesa, você vai progredindo, vai avançando, vai evoluindo, ou vai aumentando o seu grau de maturidade, tá? Ela também permite uma ideia de alinhamento, tá? O que que é esse alinhamento? Ela permite que você se alinhe, que você interaja, que você converse com outros frameworks, conforme a gente viu com o próprio NIST e com a própria ISO 27001, né? Ela vai te dar uma consistência melhor. Então você pode sim e deve sim beber de outras fontes. Primeiro vai implementando o IG1, ok, aí vai para o IG2, vai para o IG3, você pode trabalhar concomitante com todos eles. Lógico, se você não tem tempo, né, vai apenas, né, no CIS, tá? E aí, para quem perguntou o que que a gente baixa, como a gente baixa, onde a gente baixa, o que a gente baixa, né? Na verdade, o que que você tem é assim, quando você entrar lá no site do SysControl, né, e aí depois você tem que fazer um cadastrinho que dura 30 segundos, né? Faz lá a validação, tal. Você vai baixar PDFs, você vai baixar Excel, o próprio changelog, que eu vou explicar depois o que que é, né? E as implementações do grupo. Então, exemplos desses controles na versão 8.1. Então, você tem vários controles: inventário, proteção de dados, gestão de contas, né? O que que é essa estrutura? Basicamente, se você entrar e baixar a estrutura padrão, você vai ter exatamente esses 5 arquivinhos aqui. Desculpa, esse aqui não tá, não. Esse aqui foi eu que gerei aqui. Tá? Esses 4 arquivos aqui, ó. Este, este. Esses são os básicos, tá? São os padrões que você precisa ter para começar a trabalhar. Por onde eu vou começar? Vou começar lendo o próprio SysControl Guide, tá? Capozzi, temos em português, né? Temos em inglês. Bom, gente, eu não vou falar, né? Eu prefiro ler em inglês, ainda que você tenha alguma certa dificuldade, apesar da tradução estar muito boa, aí é questão de preferência. Não é uma crítica, é uma questão de preferência. Então, esse aqui é o SysControl. A versão 8.1 tem 146 páginas, né? Então você vai ler. E o que que é importante? Nós vamos depois passar por alguns desses controles, explicar como é a mecânica desse documento, né? Vocês estão vendo o PDF aqui, né, gente? Dá um sim aí para mim, porque eu tenho essa dúvida aqui, né? Ok. Então vocês vão ver aqui o PDF, tem todos os itens, né? E aí lê. Aí tem que ler mesmo, né? Vai gastar aí, é um livro, um pequeno livro de 150 páginas, né? Então, o que que ele vai falando? Então, por onde começar? É aqui que eu quero mostrar para vocês, né? Por onde eu começo? Olha que interessante. Quando você pega um negócio, ele fala assim, por onde eu começo? Tá? Olha, você tem que começar por aqui, babá. Ele vai te explicando tudo. E o melhor de tudo é que além dele explicar, que ele dá uma visão geral, ele vai dar uma justificativa do porquê o controle é crítico, ele vai te dizer o procedimento e prática adotada daquele controle, né? E vai te dizer qual é o número daquele controle. Então, pô, é assim, de verdade, gente, vamos falar a real aqui, é muito mastigado, tá? Aqui é muito mastigado. Então, a primeira coisa que ele vai falar para você fazer é o que
98% das empresas pequenas e médias não têm, e as grandes, quando têm, não estão atualizados, é o inventário de ativos, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele. Mas aqui eu queria mostrar a estrutura do documento para você, tudo bem? Voltamos aqui ao nosso slide, tá? Esse documento tá lá no site lá, você vai baixar, não tem custo zero, tá? O que que tem de destaque aqui quando a gente fala da versão 8.1, né, é que ela está enfatizando a segurança em ambientes modernos. O que que ele chama de ambiente moderno, Capozzi? Nuvem, ambiente híbrido, cadeia de suprimentos. Então ele vai falar, pô, a tecnologia evoluiu, então também precisa evoluir. Por isso, né, dada a ideia de governança, que virou a versão 8.1 lá, que ela trouxe do NIST, né, ele está baseado hoje em ambientes modernos. Então, quando você falar, o que é um ambiente moderno? Pense em nuvem, né, ele também traz a ideia de cadeia de suprimentos, etc. Tá? Então, é, é, por que que ele é importante, né, gente? Nós já falamos, né? Pensa nessa ideia de fornecer, por exemplo, gerenciamento de ativos de hardware, gerenciamento de ativos de software, proteção de malware, né? E a proteção de malware não é a implementação do simples antivírus, tá, gente? Então, é isso que ele vem te alertar, tá? Então, o que que é o SysControl? Basicamente, esse aqui é o site inicial deles, né? Então, não tem segredo algum, né? Quando você entrar no site do SysControl, né? Ele vai te aparecer exatamente essa tela, né? Deixa eu trazer aqui, vamos ver se ele não vai dar. Eu não sei porque tem hora que ele dá uns erros para logar aqui, ó. Então, basicamente, essa tela aqui, ó, tá vendo? Só porque eu falei deu erro aqui, né? Deu aqui, professor Capozzi e tal, né? Vamos ver se ele dá erro. Ele é meio temperamental, né? Então, esse aqui é a tela inicial do portal do SysControl. Tá, e aí você vai navegar, vai fazer seu cadastro, né? Etc. Tem eventos, tem cursos, tem treinamentos, né? Todos em inglês, nunca vi nenhum em português, né? Dia 12 agora tem um treinamento, né? Vai ser 2 horas de treinamento para aplicar os benchmarks, etc, etc. Então, esse aqui é a tela dele, né? Então, você vai entrar, vai ver o que que você quer, vai baixar, né? É bem intuitivo, né? Quando você entra aqui, depois eu vou falar dos benchmarks. Então, essa é a tela inicial, depois você faz lá o seu login, tá? Então, fiz lá o meu login, né? O que que eu vou buscar? Eu vou buscar aquela documentação toda, né? Eu vou entrar aqui e vou baixar. A primeira coisa que você vai ter que fazer é baixar a versão 8.1 do PDF e o documento em Excel, tá? Você vai baixar essas duas versões iniciais, que é daqui que você vai trabalhar, né? Depois, se você não quiser mais entrar no Sysportal lá, que eu mostrei para vocês, né? Que é esse item aqui, não precisa, tá? Você fez lá o login, só quero baixar, quero ler o material, eu quero agora baixar as planilhas Excel, porque eu vou trabalhar dentro da própria planilha, vou navegar dentro da própria planilha, tudo bem? Por que que eu baixo o log aqui? O log vai me dar as alterações do que tem, né? Então é interessante você baixar o PDF, que é exatamente o documento que eu acabei de mostrar para vocês, né, de 146 páginas, e baixar lá os dois Excels, tá? A primeira coisa que você tem que fazer, depois você já entendeu toda a teoria, agora é fazer a baixa lá dos documentos, tudo bem? Bom, uma outra coisa que é interessante você fazer, né, é você se juntar a alguma comunidade, você ativo em alguma comunidade, tá? Então, o que que eu acho que é interessante você fazer? Você vir aqui depois, tá? Você fez o cadastro, vem aqui na comunidade e acha qual é a comunidade que você quer participar. Ah, Capós, eu quero participar dessa comunidade de privacidade, controles de privacidades. Opa, só beber uma água, gente. Então você vai trabalhar com esse grupo aqui, vem aqui no Join, né? Ah, Capozzi, eu quero trabalhar no grupo de Linux. Então vem em Linux. Eu quero trabalhar no grupo aqui Internet das coisas, em mobile, né? Em políticas, modelos de políticas de segurança. Então, tem para todos os gostos, né? Como eu falei, eu atuo, deixa eu botar um mel na boca aqui. Eu atuo aqui sobre o Risk Assessment Method
né? E a questão de resposta a incidentes. Então, escolha, né? Ou escolha um, pelo menos, para você entender o que é. Não gostou, você sai, tá? E quando você vem aqui nos downloads, vamos ver se ele pede para validar de novo. O ruim é isso, a cada 5 minutos ele pede para validar, né? Bom, deixa eu sair aqui da tela e aí vamos ver se eu consigo entrar. E tem hora que ele não entra. Você põe a senha e tem hora que ele não entra. Ó, tá aqui, ó. Então, você consegue fazer download de um monte de material, que eu vou mostrar depois, tá? Você consegue fazer um monte de download de material, inclusive por cada um dos grupos, tá? Então, imagina aqui, você quer fazer uma relação de iPhone para o Apple, iPad, OS, etc. Então, tá aqui, né? Então, você tem um monte de informação interessante. Hoje mesmo, eu estava renovando aqui, que eu não tinha baixado até então, né? O Risk Assess Methodology, né? Então eu baixei para o grupo de trabalho um e nota que ele tem um workbook, né? Depois eu baixei para o grupo de trabalho 2 o documento, depois a planilha, que é o workgroup, e baixei o 3 e a planilha do 3 aqui, que é o meu workgroup, tá? Então, isso faz o quê? Você vai criar uma pastinha lá no seu computador, né? E vai criar uma pastinha e vai chamar Risk Manager e vai baixar todos esses documentos aqui e trabalhar com a questão de metodologia de avaliação de risco. Então, aqui são as 3 planilhas que eu baixei. Nota que ele é bem nomeado aqui, IG1. Isso é o que eu vou trabalhar quando eu fizer um RAM do grupo 1, tá? Isso aqui é o que eu vou trabalhar quando eu fizer um RAM do grupo 2 e aqui é o que eu vou trabalhar quando eu fizer um RAM do grupo 3. E aqui tem as suas respectivas documentações, tá? Baixa tranquilo, né? Aí tem que reservar um tempo precioso para dar uma lida neles, tudo bem? Então tá aqui, né? Você pode entrar em comunidades, né? Pode fazer downloads desses documentos que já te ensinam a trabalhar e também sobre os benchmarks que a gente vai dar uma olhadinha amanhã. Deixa eu dar um end tour aqui. Tudo bem? Essa é a tela do SysControl, tá? É a normativa básica aqui do SysControl. Tudo bem? E aqui tá, né? Como eu falei, a comunidade, você escolhe qual é a comunidade que você quer, né? E como eu tirei um print da tela, que eu falei, vai que na hora eu não consiga acessar, né? Então tá aqui, né? Já expliquei, né? E aí, como é que eu baixo os workbenches também, né? Como é que eu me candidato a trabalhar com os workbenches também, né? Lembrando que quando a gente fala aqui desse workbench, né? Você tem que ter essa disponibilidade, né? De você atuar. Então, pensa que o Sys Benchmark Development Guide, que é esse documento aqui, né? Ele é o guia oficial que orienta como criar, revisar e manter as atualizações dos benchmarks. Então, eu quero criar um benchmark, né? O que é um benchmark? Só para trazer lá uma ideia. São aquelas configurações que eu vou ter para robustecer a minha segurança da informação. Então, eu quero criar um benchmark. Eu quero trabalhar, vamos pensar lá, eu quero criar um benchmark para uma câmera de circuito de TV, que eu sei como robustecer, uma televisão. TV, Samsung, Smart TV, LG, eu posso criar isso, né, através desses workbenches aqui, tá bom? É, é interessante que esses grupos aqui, né, eles têm metodologia padronizada, né? E qual que é a grande vantagem? Que ele possui uma neutralidade, né, de fornecedor, né? Então, aquilo que eu chamo vendor neutral, por exemplo, né? Então, ela permite que você faça uma reprodução, que você consiga atualizar contra ameaças, né? Ele te garante credibilidade, garante consistência, garante qualidade. E outra, como ele é feito sem um viés econômico, né? Ninguém está fazendo para te vender isso. Outras pessoas podem, né, lembra que a gente falou das comunidades, né? Elas podem contribuir, né? Então há uma contribuição. Então esses benchmarks, eles definem as configurações seguras, né? E o benchmark development garante que essas configurações sejam tecnicamente confiáveis. Então, opa, passei rápido aqui. Tudo bem, gente? Então, isso é o que a gente tem como essa relação. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Ó, Priscila, tá tudo lá naquele site, né?
Se você percebeu aqui embaixo, eu coloco os links, né? Ó, tá vendo? Ó? Então, quando você receber esse material, vai estar o link, mas está tudo lá no site principal do Syscontrol. Depois que você fizer o login, você vai transitar aqui, você vai entrar, né? Você vai fazer um próximo login, você vai cair nessa tela aqui, ó, né? Então, aqui que você vai baixar as coisas, exatamente aqui, tá? Não é um site, ó, né? Não tem viés econômico, mas você pode baixar tudo aqui, tá bom, gente? Então tá aqui, né, os workbenches, né, que você decide baixar, né, e trabalhar, certo? E tem uma outra coisa que é interessante, que são os white papers, né? Os white papers você pode escrever como modelos, né? Então, é, é, por exemplo, você quer criar um modelo, eu vou abrir um aqui para você ver como é um modelo de controle de uma política de malware, tá? Então você tem esse cara aqui, ó, gente. Lindo, lindo, lindo. Então não bata a cabeça, não reinventa a roda. Se você precisa criar uma política, né, de defesa contra malware, já tem aqui um modelinho. Aqui que lindo. Custo zero, gente. Custo zero. Ah, mas eu jogo no chat GPT, ele faz. Gente, aí é você, né? Então ele vai te dizer, ó, tá aqui, ó, o modelo que você tem que adotar, qual é o escopo. Ah, qual que é o problema, professor? Tá em inglês. Mas se inglês não é o problema para você, manda pau. Tá aqui, ó, né? Toda a relação está muito bem determinada aqui. Então você tem que, num documento, definir o propósito, definir a responsabilidade, definir as exceções, definir a própria política, né? Por exemplo, quando que eu faço um update de um antivírus? É todo dia? É minuto a minuto? Né? O que que eu faço? Como é que eu reporto um malware? Né? Como é que eu corrijo uma infecção? Tá tudo feito aqui, gente. Aqui, ó, modelinhos feitos, tá? Vou mostrar aqui um segundo, por exemplo, né? Que é o que eu uso com os alunos, que é a questão de resposta a incidentes. Ah, Capós, eu trabalho, tenho que montar um CSIRT, né? Um Computer Security Incident Response Team. Por onde eu começo? Tá aqui, meu amigo. Tá aqui. Prazer. Incident Response Manager Policy Template, alunos da TI Exames. Brilhantes alunos da TI Exames. Tá aqui, gente. É só você pegar e usar esses próprios white papers aqui, né? Insisto, custo zero. É só você sentar, ler e adaptar à realidade da sua empresa. O que que é difícil? É você ajustar a dose do remédio, né? A prescrição você já sabe. Agora, ajustar a dose do remédio. Então, o white paper, ele vai te dizer que remédio você tem que tomar. E aí você tem o ajuste da dose dele aqui. Tudo bem? Então, nossa, gente, o tempo tá voando, hein? Aqui, se você quiser né, entrar lá num Security Suite, também você consegue se registrar. E aqui vai ter um treinamento agora, dia 16 do 12. Né? Eu falei que era dia 12, não, é dia 16 do 12. Você pode participar, eu já me inscrevi, né? E ele ensina você a implementar alguns benchmarks de Security Suite. Então tá aqui o link, né? Depois você fica tranquilo, você vai pegar a apresentação. E se você tiver interesse em participar, você se registra, custo zero, é um treinamento remoto via Zoom, né? Tá até o link aqui do Zoom, né? E você consegue participar. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, respiramos, né? Então, eu te apresentei o CIS. Se eu parasse a aula agora, você já sabe o que é o CIS. Você ainda não sabe implementar, mas você já sabe uma definição do CIS Control, né? Você já tem aí uma base, tá? Bom, então o que que é agora um roadmap? O que que é um roadmap, Capozzi? Né? O que que é um roadmap sobre os documentos críticos? Então, antes, deixa eu te apresentar aqui o roadmap, roadmap alunos, né? Aqui atualizadíssimo, né? Tem um ano só, né? Não é para um ano, às vezes, para a tecnologia da informação é muito, mas tem aqui um roadmap que vai te dizer, né, sobre quais os controles críticos que você tem que adotar. E nós vamos trabalhar aqui, né, esses 18 controles. Então, é um roadmap dos controles e transitar sobre esses três grupos, né? Esses três, como nós colocamos, grupos de implementação ou implementation groups, né? Então, lembrando que
esse roadmap ele vai falar sobre esses principais controles. Não é esse documento aqui que eu lhes mostrei, não é o documento do SIS, né? Que está aqui, o Security Controls, né? Esse aqui é um roadmap, tá? Então é aquilo que você vai percorrer, como se fosse uma ideia de um sumário, tá? Vou até colocar aqui do lado a lado. O Critical Security Control tem 146 e o Roadmap, que é uma leitura inicial, ele tem aqui 18 páginas, tá? Então, o que que nós temos aqui? Esses controles críticos, né, do SysControl, eles são esse conjunto de recomendações de melhores práticas. Isso é o que você tem que lembrar, tá? Isso é o que a gente tem que trazer como conjunto de melhor prática, tudo bem? Então, como é que ele funciona, Capozzi? Né? Todas essas, também fique tranquilo que todas essas as figuras, né, são recortadas daqueles documentos. Eu não criei essas figuras, tá, gente? Então, tá aqui já dou o crédito lá para o documento do SysControl. Então, o Critical Security Control, esse roadmap, ele vai te dizer assim, olha, meu amigo, você tem que entender, né? Você tem que entender duas coisas aqui com esse documento. Primeiro, você tem que entender dos meus 18, né, controles e tem que entender dos 3 grupos de implementação. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, depois que você entender a definição do SIS, você tem que parar e entender que eu tenho 18 controles, tá? E estão divididos em 3 grupos de trabalho, ou grupos de implementação, ou IGs. E eu começo sempre pelo IG1 e termino no IG3. Não precisa decorar isso, tá? Não precisa decorar. Que você decora, tanto você lê. Mas o IG1 tem 56, o IG2 74 e o IG3 23, que dá um total lá de 153. O que que você precisa entender então é isso, tá? Primeiro passo. Então vamos pôr na cabeça lá o nosso mantra, né? O SIS tem 18 controles, são divididos em 153 safeguards, né? Ou medidas de proteção, vamos pensar assim. E essas medidas de proteção são implementadas em 3 fases, em 3 grupos, grupos de trabalho ou grupos de implementação. Decorou isso, você já tem 50% do conhecimento, né? Decorou não, né? Entendeu isso, você já tem 50% do conhecimento no que você precisa saber em relação a o Sysconto, né? Deixa eu ver aqui se tem... Ah, o chat vai descendo, né? Ah, beleza. Bom, o pessoal já está passando aqui, então, né? Ok, perfeito. Então, o pessoal já está passando aqui. Bom, quando eu falo do grupo, do guia de implementação, né? Tem aqui também o guia de implementação, né? Que é esse documento aqui, ó. Então você vê aqui, né? Eu mostro os documentos para vocês aqui, né, gente? Tá aqui, ó. Então o guia de implementação, ele tem 21 páginas, né? É pequeno, mas ele vai te dizer como que você vai implementar. Olha que interessante, né? Aqui lembra do como? Lembra do como, como nós falamos, né? Como você vai implementar. Então está aqui nesse guia de implementação. Então quando você baixa lá a documentação, uma outra coisa ele vai falar, você tem que fazer desse jeito, faça esse primeiro, esse segundo, esse terceiro, né? Então tá aqui, é o guia de implementação do próprio SysControl, né? E depois aí vocês baixem aí, eu acho que o pessoal se já baixou, já está compartilhando, tá? Então, o que que é importante, né? É você baixar isso, ler e falar, bom, agora a primeira etapa eu já venci. A segunda é saber como que eu implemento esses grupos aqui. Como é que eu faço a implementação desses grupos de trabalho? Então, por exemplo, o grupo de trabalho, gente, os IGs, agora eu vou falar só IGs, tá? Ele tem um tamanho relativo e ou grau de complexidade. Quando eu falo tamanho, né, não é porque ele tem mais ou menos controles, tudo bem? Mas é em relação à empresa que você vai abordar. Cuidado, não cometa o erro de achar que quando a gente fala de grupos de tamanho, é por relação do tamanho que ele. Ah, mas Capozzi, o 56 é maior que. Não, não é isso. Eu estou falando em relação ao tamanho da empresa, tá? Então, o IG1 para uma empresa pequena, né, é o ponto de partida.
propriamente dito, né? O ponto onde eu vou começar a lançar. O IG2, uma empresa que já tem uma estrutura de TI implantada, já tem um cara lá de TI, né? Já lá tem uma pessoa lá de TI trabalhando, né? E o terceiro, onde eu já tenho uma estrutura mais complexa. Vamos pensar aqui, por exemplo, um banco, uma usina nuclear, né? Algo assim, tá? Que requer outros níveis de segurança da informação. Então, já fiz essa medida. Aí eu vou para o guia de Access Classes. O que que é isso, gente? Isso é o que as empresas pouco têm, né? Por que que as empresas pouco têm isso? Porque elas não se preocupam em fazer inventário. Mas por que que não se preocupam em fazer inventário? Primeiro, porque é uma coisa trabalhosa, né? Você concorda que fazer inventário não é uma coisa gostosa de fazer? Ah, mas Capós, eu tenho um inventário passivo na minha empresa que, à medida que as máquinas sobem, perfeito, tá? Mas inventário, às vezes você quer um inventário detalhado, você passa meses fazendo. E depois troca uma coisa, você tem que refazer. Então, não adianta você ter um inventário desatualizado. E a primeira coisa que tanto a ISO, quanto o NIST, quanto o CIS falam é: meu, você não consegue proteger aquilo que você não sabe que tem. Ponto. Você sabe exatamente tudo que você tem na sua carteira? Ah, eu sei, tudo bem, a tua carteira, ainda espero que você saiba, né? Mas suponha que você não soubesse, como é que você faria para proteger? Tudo bem? Então, o Access Class, né, para você fazer, ele vai falar assim, que eu já vou entrar, ele vai falar, olha, você precisa fazer um inventário de todas essas 6 classes de dispositivo. Ele vai dizer o que que entra em dispositivo, em software, em data, né? Esse documento explica exatamente o que é e o porquê de cada um, né? Então, é o que nós vamos trazer agora, tá? É esse cara aqui. Então, você, quando tem baixo documento, ele vai falar assim: bom, o que que entra em device? Ele vai falar tudo. Pendrive entra aqui, CD entra aqui, fita cassete entra aqui, né? O que que entra, por exemplo, aqui em user? Tá aqui, conta de usuário, né? Então, se você for fazer todo esse inventário, imagina que ele fala assim: olha, o ponto de partida é você fazer o inventário. Em que nível você vai descer, fica a teu critério, mas não adianta você fazer um inventário capenga, você vai ter problema, tá? Então, o SysControl na versão 8.1, ele te dá 6 classes de ativos, tá? 6 classes de ativos, tá ok? Então ele fala aqui, por exemplo, em data, dados sensíveis, né? Log de dados, dados físicos, no physical data, será? Se você armazena lá um bloco de papel, né? Ele talvez, né, ninguém faz isso, mas ele vai entender dessa forma, tudo bem? Então, esse é um ponto muito, mas muito, vou repetir 3 vezes o muito, mas muito, mais muito, mais muito importante. Se você não sabe o que você tem, você não sabe o que você precisa proteger. Você está protegendo algo que você não está enxergando, tá? Se você não sabe qual é o teu ambiente, qual é o teu parque, e aí eu faço uma pergunta aqui: quem trabalha numa empresa que tem um inventário 100% atualizado e 100% operativo e 100% real? Onde eu vou olhar no papel lá, monitor marca tal, eu vou lá na mesa tal e vejo monitor marca tal, número de série tal. Quem tem numa empresa hoje esse nível de maturidade de inventário de ativo de informação? Eu vou ser muito honesto para você, nunca vi. Que tenha 100%. Ah, Capó, você está exagerando, uma empresa tem 90%. Tudo bem, 90 tem várias empresas. Médias e pequenas, se você fala em inventário, o cara acha que é cadeira, né? Ele acha que é a porta, o bebedor, né? Não, meu amigo, você não tá. Tudo bem, é teu, né? Ah, inventário de. Então ele acha que inventário é tudo, né? A lâmpada, né? Então, se vocês têm, quem tem, eu sou obrigado, eu não uso chapéu, mas eu tiro o chapéu, né? Você está falando aqui o CMDB, o Common Manager Database, né? O Configuration Manager Database tem que ter também. Ele entra como um inventário também, o professor Ricardo, meu xará aqui, entendeu? Mas eu quero dizer para vocês, como você é consultor, cada hora você está numa empresa. É diferente de você estar numa empresa em que você está aplicando esses controles, né? Mas quando você é consultor, você está numa empresa e assim, né? Ela não.
né, ela não mostra isso como uma relação tão direta, né? Então, aí eu deixo aqui um certo ponto, mas olha só, na planilha que nós vamos ver amanhã, ele está aqui, ó. Ele já me traz a mesma relação na planilha e fala aqui, ó, o que que você precisa. Capós, então eu não quero ler o documento. Tudo bem, leia a planilha, pelo menos, né? Tá aqui, ó, tá? Amanhã nós vamos dar uma olhadinha mais na planilha, mas está aqui, ó. Quando eu venho aqui em Access Class Methodology, eu tenho aqui bem colocado essa ideia de aplicação, tá bom? Eu já volto para o chat, tá, gente? Já volto aqui para o chat. O Ícaro Schmidt, confundem gerenciamento, inventariando patrimônio. É, exatamente isso, né? Se você inventaria o patrimônio, tudo bem, inventariar o patrimônio é uma forma, mas não é aquilo que o SysControl fala, tá? Tudo bem? Então, o que que então nós entendemos como o Risk Assessment, que é isso que nós vamos agora colocar? É uma ideia de você verificar, né, o método de avaliação de risco, que foi publicado aqui pelo NIST, pelo CIS, né, até eu estou confundindo, é onde você tem a avaliação do risco de segurança da informação, né, que auxilia a implementação e a avaliação da postura de segurança em relação a esses controles, tá? Eu preciso entender essa correlação, postura em relação aos controles, tudo bem? O que é um detalhe que, embora esse SysRun, que a gente fala SysRun, né? SysRun, que está ali, Risk Assessment Method, né? Ele não substitui os outros padrões de avaliação de risco, ele não substitui, ele está em conformidade e complementa aqueles padrões, né? Para quem trabalha lá, quem milita lá na ISO 38.000, a questão de risco, né? Você está muito bem, a 35.000 está muito bem alicerçado. É a 35.000, né, que fala de gestão de risco, né? Tá bem focado. Se você trabalha lá, por exemplo, com a 2705, né, 27.005 também, né? O NIST, o SP 830 também, né? Então, o que você está trabalhando é uma relação de parceria em que você tem uma possibilidade de priorizar, de maturidade e de capacidade operacional, né? Então, se você pensar que segurança não é só tecnologia, é uma decisão baseada em risco, você faz exatamente esse método de avaliação do risco. Então, pensando que no contexto do CIS, o que que é o RISC, o RAM, né? Vou chamar de RAM. Cuidado, não vai confundir com memória RAM, né? Random Access Memory, né? Não vai confundir com aquela memória RAM. O que que é o RAM aqui? No contexto do SysControl, é o processo que a gente identifica, prioriza e trata esses riscos cibernéticos, mas com um detalhe, com base no impacto do negócio e na orientação que a gente vai ter quando eu adoto esses controles, entendeu? Então ele é baseado no impacto do negócio. Essa é a grande sacada que nós temos aqui, tá? Então, quando você pensar em risco, pense em algo capaz. E quando eu penso em risco, o que que eu penso? Lembra da função do risco. Ameaça, a função de ameaça vezes a vulnerabilidade vezes o impacto dividido pelo valor da proteção do ativo, tá? E você também pode pensar em risco, que é algo que tecnicamente compromete lá os pilares da segurança da informação, tá ok? Então, é, é, quando eu penso nesses conceitos, né, eu trabalho desse método, eu vou buscar uma abordagem que eu possa estruturar, documentar e repetir quais salvaguardas eu vou implementar primeiro. Entendeu por que que você faz um RAM? Né? É isso que é importante, né? Lá no mapa, eu gosto muito de usar, quando a gente faz análise de risco, os mapas de calor. Onde que eu tenho que ter? Aquilo que está próximo do eixo zero, no diagrama cartesiano, né? Eu vou deixar numa lista de observação. Aquilo que está muito crítico lá, que está longe do meu eixo, da minha abscissa e da minha ordenada, eu vou colocar como o quê? Eu vou colocar como uma observação muito grande. Agora, se eu coloco tudo lá do outro lado, poxa, você não precisa ser. Se tudo para você é crítico, né? Imagina, tudo aqui é crítico, é severidade 10, né? É hiper, ultra, top secret. Então, você não precisa fazer um RAM, né? Mas você vai estar gastando dinheiro.
É como você tá, como você aquela velha história, você vai fazer uma bala de cão para tentar matar um mosquitinho lá, né? Você está jogando fora seus recursos, tudo bem? Então pensa que o run é utilizado para priorizar os controles, né? Priorizar a salvaguarda. E que mesmo os nossos três grupos, G1, G2 e G3, né? Ele possuem riscos diferentes. Então é isso que eu preciso que você lembre, né? Sempre, tudo bem? Então quando eu falo em dado run, eu tenho aqui vários controles, né? Então, syscontrol 1, 2, 3, 4, e vai indo até o 17. Eu coloquei o 17 porque é o que eu gosto, né? Eu sou fã do 17, como eu já disse, né? Então, se você pensasse numa relação de run em compliance em direito, pensa numa ideia assim: compliance e direito, direito digital, né? O que que a gente pode colocar? Que o RAN fundamenta a diligência da empresa, reduz um risco de responsabilidade civil. Quem é advogado aí sabe o que eu estou falando, né? Responsabilidade civil é aquela que você é obrigado a indenizar, se você causar dano a alguém, né? Ela fortalece defesa contra incidente, ela demonstra a boa-fé da governança, né? Ela se conecta diretamente com a LGPD lá no artigo 46, né? E depois lá no artigo 50 das boas práticas de segurança da informação. Entendeu? Então percebe que está tudo intrínseco, tudo muito bem coordenado, tá? Então, o que que nós temos no Run aqui? Um perfil de implementação, né? Então, no IG1 básico, eu vou para os riscos mais óbvios. Eu vou pegar e fazer uma análise dos meus riscos mais óbvios. O que é óbvio, né, gente? Pô, eu estou falando óbvio, estou reforçando o óbvio. Fica até tautológico aqui, né? No segundo ponto, eu falo de uma relação intermediária, num perfil intermediário, eu vou pegar os riscos mais relevantes ao negócio. Tudo bem? E no terceiro, né, eu vou fazer a minha relação de riscos críticos, né? Então, insisto, quem tem que saber a dose aqui é você. Lembra lá da classificação do ativo da informação que é dada pelo owner, né? É ele que tem que dizer o quanto aquele ativo é crítico para a empresa. Qual é o impacto que aquilo vai me trazer se, por exemplo, estiver indisponível, ou se for maculada a integridade, ou se a confidencialidade daquela informação for ferida, né? É ele que tem que nos trazer. E essa relação, Van, é a que te traz exatamente esse porém. Ah, obrigado, é realmente Luiz Cláudio, Luiz Cláudio, nossa, falei Cláudio, desculpa, desculpa, gente, é 31 mil, exato. Tá? Obrigado aí pela ajuda. Às vezes a memória dá umas falhadas, né, gente? Sim, sim, trabalha junto com a BIA. Você faz na BIA. O que que é a BIA? Business Impact Analysis, né? Você vai fazer a BIA, né? Você pode fazer dependendo também, buscando um roupa lá da LGPD. Você tem que trazer tudo isso dentro desse nosso contexto, dentro desse nosso mundo, tá? Lembra, ela não, o CIS não vai suprimir, né? Imagina que o IG1 ele vai ser um primeiro pronto-socorro, tá? Então você já precisa pensar em avaliação dos ativos, né? Quando eu digo avaliação dos ativos, é dizer que ativos você tem para depois você entrar no RAM e fazer a avaliação deles. Qual é o grau de criticidade de cada um deles, tá? Então tá aqui. Como é que você baixa o Run aqui? Tá aqui, né? Você vai entrar lá naquele site que nós já entramos, né? Não vou voltar lá. E você vai buscar lá o Risk Assessment Method, a família de documentos, vai baixar todos eles, que foi lá os que eu já até acho que eu já mostrei para vocês, né? Que são todos esses itens aqui dessa família. Tá vendo? Ele tem todos os workbooks da IG1, IG2 e IG3, você já sabe, e toda a documentação, né? Então você baixa, aqui eu tenho de outras versões também, mas eu trouxe aqui esses últimos aqui, ó. Baixei hoje até, ó, para refrescar aqui, ó, no dia 9 do 12, tá? Então, isso aqui que você está vendo aqui, na verdade é o que você vai baixá-lo e mostrar aqui para você. Tudo bem? Então, essas etapas, né? O documento está aqui, né? Aqui, documento. E o que que ele vai te priorizar? Identificar ativo, crítico, identificar as ameaças, identificar as vulnerabilidades, analisar qual é o impacto, qual é a prioridade desse risco, né? Eu vou definir dentro do tratamento, lá, tratamento, que a gente usa isso muito na resposta ao incidente, que é o que que eu vou mitigar, aceitar, transferir e evitar. Então, eu vou ter sempre essa relação de tratamento. E, por fim, como ele é um ciclo de implantação PDCA,
eu vou ter aí um processo, um procedimento de melhoria contínua. O que que é um PDCA, Capose? É um ciclo de gestão de melhoria, Plan, Do, Check, Act. Então eu estou sempre me renovando. Nesse caso, o RAM, ele me ajuda a demonstrar a previsibilidade do dano e ele sustenta o nexo causal. O que que é o nexo causal? É aquilo que no direito a gente chama de causa e efeito, né? Então, toda causa, né, tem um efeito, e todo efeito não existe sem ter uma causa. Então, essa é a relação que a gente busca aqui, né? Tudo bem, gente? Então, esse é o material que você baixa. Tá aqui mais uma vez, material de excelente qualidade e gratuito, tá? Então, o que que é uma visão unificada desses controles, né? Então, nós temos aqui a função do RAM dentro do syscontrol, né? Que é ordenar os controles, e quando eu vou para o NIST, eu já vou para a ideia de governança e identificação. E para o ISO, ele é obrigatório. E o que que acontece? Não vou ler todos aqui, né? Mas o que que acontece? Quando eu vou buscar aqui uma abordagem, de novo eu trago para você. Aqui é uma abordagem prática, lá no NIST eu tenho uma abordagem estratégica e na ISO eu tenho uma abordagem normativa, ela é muito mais formalizada. Então, se você pensar que a RAM do CIS é uma ponte entre a governança da ISO, a estratégia do NIST e a prática técnica do CIS. Vou repetir isso aqui que acho que é uma frase de efeito aqui. A RAM ela é uma ponte entre essa governança dada pela ISO, né, que é europeia, a ideia de estratégia do NIST americano e essa prática técnica do próprio CIS, né? Então, se você pensar que a ISO ela formaliza e documenta o risco, o NIST gerencia o risco em nível corporativo. E por fim, o CIS implanta os controles derivados do risco. Olha que lindo agora, né, gente? Até me emocionei, né? Porque se você pensar que agora as coisas começam a fazer sentido, porque antes, para mim, eu falei, pô, mas como é que ia fazer sentido? Como eu comecei a estudar isso aqui há uns 4 anos, né? Foi no final, no começo da pandemia. Eu falei, bom, deixa eu entender o que que é esse CIS aqui, né? Aí as coisas não faziam muito sentido, mas quando você pensa o seguinte, ó, que o NIST gerencia o risco no nível corporativo, a ISO formaliza e documenta esse risco, né? E o CIS implementa esses controles, que são os controles derivados do risco, eu tenho uma ideia do tipo assim, bom, então a ISO diz o porquê e como eu devo documentar. O NIST ele me diz o que que eu tenho que priorizar. E o CIS diz como eu faço isso tecnicamente. Entenderam a ideia? Né? Então, aí eu faço um casamento, né, das coisas, né? E aí eu chego aqui no SYS Critical Security Control, né? E a gente já está indo para o final, né? Porque amanhã a gente, né, começa e dá uma recapitulada aqui. Desculpa atrapalhar, professor, mas teremos acesso à gravação? Eu acredito que sim, mas aí é com o pessoal da TI Exames, tá? Mas pelo que eu entendo, eles sempre disponibilizam, até porque é uma imersão gratuita, tá? Andressa. William, o ideal é ver a maturidade antes e depois de começar a implementar os controles que não são implementados ou que estão meio implementados. Aqui o meio implementado é difícil, hein, William? Como é que implementa o meio implementa um controle, hein? Né? Mas olha, é ideal você ver a maturidade antes, depois para você. Você só consegue melhorar algo, William, se você medir. Se você fala, eu quero emagrecer, tá? Quanto você pesa? Não sei. Tá, eu sei que você precisa emagrecer, mas qual é a métrica que você quer dizer? Aí entra a ideia de objetivo e meta. Eu quero emagrecer. Objetivo, meta. Em 3 meses eu quero perder 5 quilos. Então você tem isso. Você não tem. Porque senão fica só o objetivo pelo objetivo, tá? É, palavra-chave de hoje é Conselho Geral de Certificado amanhã. Anote a palavra-chave. Ah, tá bom. Aqui é o pessoal da TI, desculpa. É controle, tá? A palavra-chave de hoje é controle, tá bom? Então, gente, eu vou fazer uma apresentação. Nós temos aí mais uns 10 minutos. Amanhã a gente já vai fazendo o desfecho aqui. Mas entenda bem o seguinte, tá? Esses são os 18 controles que nós temos do SysControl. Tá? Aqui está, apresenta aos alunos, aluno apresenta os 18 controles, tá? Esses 18 controles, eles estão também nesta planilha, agora em formato de planilha, né?
Então, por exemplo, vou trazer aqui, quando eu venho aqui o controle 17, né, ele fala de resposta a incidente. Então, o controle 17 é quando eu quero tratar resposta a incidentes, né? Se eu for para o primeiro controle, né, o que que é o primeiro controle? Aê, inventário. Então ele fala, se você não começou a falar de inventário e o segundo também é o inventário de software, meu, vai ser muito difícil você falar em proteção de dados. Quanto mais em resposta a incidente, que está lá no 17º. Entenderam? Então tá aqui. Essa planilha a gente vai dar uma olhadinha nela melhor amanhã, tá? Vai tentar entender um pouquinho melhor. Vai tentar, não, vamos entender, né? Todo mundo aqui é capaz, né? Então aqui eu lhes apresento essa relação de controle, tá? Tudo bem? Aqui eu queria um joinha teu, né, gente? Pô, chegamos até aqui e chegamos nos 18 controles. Pô, você tem que dar um ok aqui, né? Poxa, precisa dar não é like, né? Mas você precisa dar um ok e falar, ufa, chegamos aqui. Então, porque a gente falou tudo isso, né? Eu contei um drama para você para falar tudo isso para chegar até aqui, né? Entendeu? Então, é legal que você perceba que esses controles que eu acabei de mostrar, obrigado, gente, obrigado. O Syscontrol agradece, né? Então, gente, obrigado aí, gente, obrigado. Mas não é para mim que eu quero o joinha, eu quero o joinha aqui para os controles, tá? Porque nós chegamos juntos até aqui. Então, o que que são esses controles, tá? Basicamente, é aquilo que o próprio CIS fala: olha, você precisa ter isso aqui para fazer um daqueles pontos que é, no momento de governança, eu preciso governar, eu preciso saber identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Tá tudo baseado dentro desses caras. E o que que nós vamos entender melhor? Vocês estão vendo essas coresinhas aqui? Esse númerozinho, essas coresinhas, é isso que nós vamos entender, né? Entre hoje não, mas pelo menos no final aqui não vai dar, a gente está programado para amanhã. Nós vamos entender exatamente o que são esses numerozinhos aqui, tá? Então, o que que é a ideia do syscontrol? É a implementação agora, o que que nós estamos falando agora, tá? É a implementação de salvaguardas, né? Ou insisto, dê um nome que você quiser, mas se você trabalhar syscontrol, chame de salvaguarda. Ah, Capós, eu quero chamar de controles. Não chame porque ela já chama de controle aqueles 18. Ah, eu quero chamar de medidas. Pode ser. Medidas protetivas ou medidas de proteção. Tudo bem, pode dar esse nome, tá? Mas usa o nome que a. Por que que você vai mudar o nome? É a mesma coisa que eu vou apresentar para você e falo, eu sou o Ricardo Capozzi. Não, não gostei de te chamar de Ricardo Capozzi. Vou chamar de Ricardo Almeida. Mas por que você vai mudar meu nome? Né? Não faz sentido nenhum, né? Então, se você já tem um nome, coloca esse e pensa, e vamos chamar agora de safeguards, ou de salvaguardas, se você quiser usar o termo em português. Mas vamos chamar de safeguards, tá? Então, os safeguards, eles são divididos, como eu falei, aplicação deles em grupos de trabalho ou de grupos de implementação, né? Que a partir de agora a gente vai chamar IGs, tá? Então, no IG1, que é um nível mais básico, antigamente, como eu falei, era chamada de cyberhigiene, né? Que é nada mais, nada menos do que um conjunto mínimo que a gente tem de controle, só que esses controles não são quaisquer controles, são controles que o CIS chama de controles essenciais para qualquer empresa. Então, qualquer empresa, pensa numa empresa que tem uma pessoa só. Tem uma senhora que ela vende Yakult aqui, ela vem com um carrinho, ela é uma empresa que ela tem um celular e ela põe a maquininha do cartão de crédito. Então, pensa que o IG1 seria para ela. Tudo bem? No mínimo, o IG1 é para ela, tá? Esse grupo de implementação, ele são as diretrizes principais, as básicas que a gente recomenda, né, que você tem que ter. Então, pensa como o termo era usado, a gente usa ainda, higiene cibernética, né? Não sei se alguém já ouviu falar esse termo, não é muito, né, degustável, que parece que você está limpando o bit, né? O que você está falando? Eu estou limpando o HD. Você pega uma flanela, limpa lá o HD e está fazendo higiene cibernética. Não, né? A ideia de higiene cibernética é que ela representa um padrão mínimo de segurança da informação para qualquer empresa.
Padrão mínimo de segurança da informação para qualquer empresa. Ele é a porta de entrada, né, que a gente tem que trazer, e ela tem os seus 56 salvaguardas lá, os safeguards lá, tudo bem? Então, pensa que a porta de entrada é o padrão mínimo, tudo bem? Na maioria dos casos, essa empresa é pequena, como eu falei. Então, uma preocupação que você vai ter com uma empresa dessa é porque ela tem baixa tolerância a período de inatividade, né? Se a mulher do Yakult tiver a vender e o celular dela tiver com problema, ela vai me cobrar na semana seguinte. Ou eu vou fazer um dinheiro, pagar um Pix para ela, entendeu? Então, quando eu falo isso, pensa que a sensibilidade desse dado, né, ela é muito baixa, né, e ela se concentra principalmente em informação de funcionário, informação financeira. Ela não tem uma informação estratégica da empresa que tem que ser protegida, tá? Então, essa é a ideia aqui do nosso IG1. Então, pensa também como uma medida que é projetada para funcionar em conjunto com hardware e software, né? Principalmente porque aquelas empresas que têm aquele software de prateleiras lá, aqueles software prontos, ou aqueles hoje Scots lá, né? Então pensa lá que ela pegou na prateleira, implementou e é aquilo que ela vai usar, tá bom? Então tá aqui uma ideia do IG1, né? O que que ele traz, né? E uma palavra ou uma frase pensa em segurança essencial, em cyberhigiene, tudo bem? Apesar que muitos podem não gostar desse termo, não é um termo talvez seja muito bem interpretado fora do nosso meio, né? Eu vou chegar para a empresa e falar, você não tem higiene. O cara, o diretor vai falar, pô, como não tem higiene? Não, a sua empresa não tem higiene de segurança da informação, né? Pode não cair bem, mas tá aqui, né? Fica aqui a hashtag, né? Hashtag aqui, fica a dica aqui do Capós, tá bom? Só lembra uma coisa, tá? Que a sensibilidade de dado aqui, que a gente tenta proteger, né? Ela é baixa. E eu não confunda aqui a sensibilidade com os dados sensíveis lá do titular do dado da LGPD, tá bom? Não é a mesma coisa, tá? O segundo ponto, gente, eu vou passar acho que 5 minutos, tá? Das 9h15, tá? Eu vou te pedir esses 5 minutinhos aqui, tá bom? Eu só vou terminar o IG1, IG2 e G3 e a gente vai encerrando, né? Então, o IG2, tá vendo que agora eu pintei aqui de corzinha marrom, né? O IG2 ele já tem uma ideia, né, composta por mais 77 safeguards, né, e se adiciona na 56 do IG1, tá? Então, é uma adição. Quando eu penso nisso, eu penso que esse 74 ele ajuda a equipe. Então, agora eu já estou pensando numa empresa que tem uma equipe e que tem uma complexidade operacional diferente de uma empresa pequena, tá? E ela depende do que a gente chama de qual é a tecnologia empresarial, do nível empresarial que você está tendo instalada naquele momento. Então, uma empresa com IG2, por exemplo, ela já tem um responsável para gerenciar e proteger uma infraestrutura de TI, ainda que não tenha um conhecimento muito avançado. O cara não precisa ser um CISP, um CISO, né? Nada disso, né? Ele já tem um pouquinho mais esse perfil. Tudo bem? Então, o que que a gente pode entender que o IG2, né? Ele é um nível de segurança que ele deixa de ser manual e reativo. Ele passa já a ter alguma coisa mais automatizada no processo de resposta a incidentes, por exemplo, né? Então, ele passa a ser mais estruturado, mais automatizado, ele já se integra e conversa com outros processos, ele já pensa em normativa por regulamentação, por força de lei, por exemplo, ou se você é um banco, como eu vou mostrar amanhã, por uma questão de um banco, por uma regulamentação do Banco Central e por aí vai, tá? Então, o que que eu consigo entregar aqui dentro desse grupo 2? Alguns exemplos estão aqui, né? Então, como eu falei, por exemplo, você já vai ter um controle de acesso através de um duplo fator de autenticação, ou um triplo fator de autenticação, por exemplo, né? Eu já consigo usar aqui ferramenta de automatização, por exemplo, um GLPI, né? Um CSSM, eu consigo ter uma identificação e catalogação contínua de hardware, eu consigo integrar um inventário com processo de vulnerabilidade, eu consigo ter uma política de aplicação de patch de correção um pouco melhor, né, mais definida, né? Eu consigo ter aquelas configurações
básicas mais formalizadas. Eu consigo ter aqui aplicação de baseline de segurança, por exemplo, né? Como o próprio benchmark, que a gente vai ver amanhã, como group policies, como MDMs, entre outros, tá? Então, aqui eu já tenho um nível de maturidade intermediário, mas com certeza é maior que o básico, tá? Então, eu estou já num patamar avançando aí para um terceiro item, né? Que é a questão lá do IG3, tá? Pensa nessas relações de gestão estruturada, né? Que eu possa ter. Eu tenho uma gestão estruturada de vulnerabilidade, então eu já estou pensando no IG2, indo já para o IG3, tudo bem? Então, indo lá para o IG3, né, finalizando o nosso penúltimo slide, né, quando eu penso já no IG3, eu estou destinado a uma empresa de maior porte, né, então são três situações ou três níveis, e que esse nível é baseado em algum tipo de inteligência, pode ser IA, não há nenhum problema, né? Ele não fala IA propriamente dito, mas um nível de inteligência, um nível maior de automação, um controle mais profundo, né? O que que é um controle mais profundo? Aquele em que eu vá, entre aspas, escovar o bit lá, né? Eu tenho um monitoramento que já me permite descobrir coisas mais automatizadas. Pense em uma questão de alto padrão aqui. Opa, andei o slide aqui, tá? Esses grupos do IG3 aqui, né, eles são recomendados, né, para a composição de salvaguarda adicional. Então, aquelas 23 que a gente tem lá. Então, ela se baseia em assumir mais 23 salvaguardas. Eu posso só implementar as 26 últimas? Não, você não pode pular etapa, né? Então, uma empresa que geralmente emprega especialista de segurança da informação, né, e se dedica a essas diferentes facetas da cibersegurança, por exemplo, gestão de risco, pen test, teste de vulnerabilidade, segurança de aplicação, né? Ele já está nesse contexto aqui de ter um IG3. Então, uma equipe que já pensa com lateralidade, multidisciplinaridade, ele já vai pensar numa ideia de trabalhar lá no IG3. Aqui, um destaque, né, é que a empresa ela tem que garantir disponibilidade do serviço, tem que garantir integridade, tem que garantir confidencialidade, né? Ela já está pensando na garantia dos pilares da segurança da informação, tá? Então, por quê? Porque se ela sabe que se tiver um ataque bem sucedido, né, não é nenhuma invasão, lembra? Invasão é uma tentativa de ataque, né? E um ataque é uma invasão bem sucedida. Ela pode ter algum risco significativo, né? Como a exposição dela, a marca dela, os dados dela, o dado do titular, num cliente dela lá na internet, tá? Então, a principal característica dela é que ela implementa controles avançados. Então, lembra que ela implementa esses controles, ela tem integração, ela apoia inteligência, automação, por exemplo, SOAR, né? Ela fala muito bem com a questão do SOAR, análise de comportamento, tipo EBA, né? A governança formal, etc. Então, ela trata muito bem essas relações, tá? Então, para quem quer pensar em microsegmentação, por exemplo, em PAN, em automação, inteligência, ambiente crítico, segurança avançada, CIEM, SOAR, NOC, SOC, governança, compliance, tem que pensar aqui no IG3, tá? Então, para finalizar, né, alguns pontos importantes, né, desse contexto é que dentro do IG3, né, uma organização que é voltada para alto risco, né, e que tem dados altamente sensíveis e que está sujeita a APTs. O que é APTs, Capós? Aquelas ameaças sofisticadas, né? Advanced Persistent Threat, né? O ataque direcionado, tipo um ransomware, ela tem que buscar aí a ideia de estar aderente ao IG3. Então, o IG3 ele exige segurança muito profissional e com controles muito profundos, integrados, contínuos e monitorados, né? Então, por isso que você está pensando aqui no IG3, você está pensando num NOC ou num SOC, tá ok? Bom, gente, amanhã, né? Aí aqui, amanhã a gente tem esse da sequência, né?
Eu tinha planejado falar até aqui, então paramos aí, avancei aqui 6, 7 minutinhos, né? Então amanhã nós damos sequência ao nosso trabalho. Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta. Lembrando que a palavra-chave aqui, para quem não anotou, é controle, né? A palavra... Pode passar mais um? Não entendi, Carlos. Passar mais um o quê? Mais um controle? Ou mais um slide? Não, tá aqui, ó, aqui é sequência, né? Do que nós vamos falar, né? Aí nós vamos ver o pôster, né? Nós vamos ver o pôster, versão resumida dos IGs, aí vamos entrar nos próprios controles, né? Vamos olhar cada um. Opa! Vamos olhar cada um. E aí vamos entrar aqui nos pontos críticos, né? Do Navigator, vamos entrar nos benchmarks, né? E na própria planilha aqui, ó. Nós vamos bater em tudo isso aqui, ó. Vendo? Aqui é a planilha. Amanhã nós vamos ver. O Carlos está empolgado. Tem os controles que não aplicam à empresa por alguma característica do ambiente. O controle que a empresa assume risco pode ser considerado que a empresa não está em conformidade com o... Cuidado. Aqui nós não estamos falando de conformidade, tá? A empresa simplesmente ela ela entende que se por exemplo, você vai falar assim, quer ver? Eu dar um exemplo aqui. Eu preciso ter uma política de atualização de patch de segurança. Só que a minha empresa tem um Windows 95 e não tem mais patch de segurança para o Windows 95, como o Windows 11 agora, tem mais um ano, o Windows 10, tá? Então, como é que você vai criar um controle lá de aplicação de patch de correção de vulnerabilidade em que a empresa não permite porque não existe? Entendeu? Então, é isso que acaba acontecendo, tá? Você vai ter que mapear isso e colocar isso como um risco, né? Ou você muda. E outro dia eu fui fazer uma tomografia, um raio-x, e o cara estava reiniciando a máquina de tomografia raio-x. Era o Windows 95, mas ele está fora da rede. Era o Windows 95, gente. Eu vi lá o Windows 95, né? O 97, desculpa, né? Desculpa, Windows 7. Não, era o Windows 7, que ninguém usa mais, mas era uma máquina que estava fora da rede, era uma máquina que tinha ali, era a máquina e tinha um computador do lado e tinha um cabo ligando lá aquelas duas máquinas. Então você não precisaria pensar para aquela máquina, a não sei que alguém vai invadir aquilo com um pendrive, entendeu? Tá? Gente, eu queria agradecer, né? Muito obrigado pela gentileza de vocês, né? São vários colegas aqui. Equipamentos rodam Windows antigos, exato, mas é que ele está fora da rede, né? Você não tem dados ali que interessam. Não sei, talvez se der pau, você vai lá e instala de novo, né? O problema é quem tem a mídia do Windows 95, né? Então, gente, a Tamara consulta, vamos fazer um hardening de Linux e Windows. Não, a gente não vai fazer um hardening aqui, mas a documentação fala que você precisa fazer um hardening. Aí você vai buscar lá no benchmark, Tamara, de como fazer um hardening em Linux e Windows. Aí você vai ter que versão do Linux, versão do Windows, você vai ter que fazer, né? Sônia Gonçalves, muito obrigado pela aula. Ricardo Rodrigues, meu xará, muito obrigado. GRS Sup, muito obrigado, né? Fumagalli, muito obrigado. Luiz Cláudio, Max, até amanhã. Gente, eu queria agradecer, né? Eu queria devolver a palavra aqui para o pessoal da TI Exames. Tem alguém da TI aí? Não sei se o Flávio. Boa noite, Acho que o... professor. Tudo bem? Oi, boa noite. Quem fala? Aqui é a Tainara do suporte. Eu acho que o Flávio não vai entrar mais hoje, mas se nós não tivermos mais dúvidas, nós podemos encerrar. Ah, entendi. Bom, então tá bom, gente. Eu gostaria de agradecer a vocês, né? Eu vou parar aqui a minha apresentação, né? Foi um prazer. Amanhã a gente vai dar uma sequência aí, né? Eu vou mostrar como funcionam os controles. Vamos ver aí uma parte, né? Que nós vamos fazer uma parte prática, tá, gente? Não é um workshop hands-on, né? Mas eu vou te mostrar para você entender aqui, tá bom? Gente, eu agradeço aí, Tainara, né? Deixa um abraço ao Flávio. Obrigado aí, Martins, Capozzi é top. Obrigado, Igor, de 97, Flávio Reis, abração, né? José Carlos Costa Júnior, obrigado, gratidão, eu que agradeço, Igor. E nos falamos amanhã, senhores. Uma boa noite, um bom descanso a todos. Fiquem com Deus aí.